Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável deste Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês semanalmente informações confiáveis através de profissionais altamente qualificados, porém com valores e propósitos muito bem estabelecidos. Sou a doutora Vanessa Vinck, a sua anfitriã, junto com... Dr. Diogo Vinck, espero vocês todas as quartas, às 8 horas, no Ânima Saúde. E você, hein? Reluzente. Nossa, que vou até mostrar aqui, tá igualzinho aqui, ó. Igualzinho Nossa Senhora das Graças, olha só. Ai, que honra, meu Deus do céu. Brilhando como Tô ela. reluzente aqui com esse branco, né? Linda como Nossa sempre. Senhor. O tema de hoje, hein? Em falar em Nossa Senhora das Graças. Exatamente. Sabia que a nossa convidada tem uma história muito especial com Nossa Senhora das Graças? Verdade, né? Caramba. E olha, que coincidência, hein? É a primeira vez que aparece aqui Nossa Senhora das Graças, geralmente hein? a gente fica aqui com a Nossa Senhora de Fátima, né? É, essa aí tem poder, essa menina, hein? Olha amiga dela. Antes de começar aqui, preste atenção, pessoal, aqui, ó. Se inscreva no nosso canal, porque vocês assistem a gente e não se inscreve no canal. Então, clica aí no botãozinho aqui embaixo, ó, e se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição para a gente é muito importante, tá? Então, começa agora já também a curtir, a comentar, deixa o seu comentário que eu vou daqui a pouquinho olhar e já começa a compartilhar esse episódio nos grupos de WhatsApp, no grupo de família. O que mais tem é grupo de WhatsApp hoje em dia, não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante, tá? E eu vou apresentar agora para vocês a nossa convidada. Ela é endocrinologista e metabologista, especialista em endocrinologia reprodutiva. Eu vou trazer muito para vocês hoje, gente, sobre as doenças autoimunes, tá? E as consequências numa saúde, né, global, mas também no impacto que pode trazer para a fertilidade, tá? Então já começa a encaminhar para aqueles pacientes, para aqueles conhecidos que vocês sabem que sofrem com doença autoimune ou até mesmo que estão passando por um processo de infertilidade e que às vezes a base é uma doença autoimune não diagnosticada. Para tá? aquela pessoa que acorda todo dia, ai, dói tudo o dia inteiro. Fique atento, hein? Amor, você brilha muito, não, é um brilho. Gostou? Só. Amei, perfeito. Casada com o Thiago, mãe da Sofia e Maria Eduarda. Os mais importantes, né? Católica. Seja muito bem-vinda, doutora Carolina Meirelles, ao nosso episódio de hoje. Ah, gente, que alegria, que honra, felicidade estar aqui com vocês. Tenho um carinho enorme por vocês, a história de vocês. E muito, muito, muito feliz por estar aqui, ainda mais agora. Né? Com Nossa Senhora aqui, minha medalhinha milagrosa, me protegendo e me abençoando. Com certeza foi ela também que me trouxe aqui. Ah, Carol, que bom. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Que maravilha, hein, com Mas essa recepção. Vamos aos nossos avisos paroquiais. E por coincidência, olha quem tá aqui. Ah, Nossa Senhora das Graças. Essa aqui é linda demais, né? Linda. A gente tem ela, A né, gente amor? tem, né? Uhum. Essa aqui, ó, aproveitem, loja Ânima de Natal. Aproveita para dar de presente. Vou botar ela aqui do meu lado. Eu amo Essa aí essa já Nossa é Senhora. minha, tá? Ó. Vou botar de frente pra Carol aqui, cadê? Mas tem outra, gente. Tem outra. Essa de da frente Carol. pra Carol. Nossa Senhora das Graças é dela. Esse aqui é o livro Bertaldo é quem na História de Fátima com É um presente Presente pra pra você, Carol. Obrigada, gente. E olha esse terço bênçãos. também de hoje. Esse aqui, olha que coisa Uau. linda. Muito obrigada. Pérola Ó. isso aqui, amor. Cristalzinho, né, amor? Não é pérola, cristalzinho. não. Cristal. Nossa, aqui é Quase chique. igual. Quase igual, né? Rubi, essas pedras. Esmeralda. Esmeralda. O negócio é vender, tá vendo? Importante. Então vamos lá. Eu queria que você contasse um pouco a sua relação com Nossa Senhora das Graças, né? Eu sei que você é uma sobrevivente aí, né? Sim. Além de tudo que passou, em relação à tua saúde, você ainda, no final, ganha um diagnóstico que não poderia, de infertilidade, isso mesmo? Foi isso mesmo. Depois de 3 aneurismas cerebrais. Carol, como assim 3? Já Caraca. pode pedir música, né? Já pode Já pedir posso, música, né? Já pode pedir Chega, música, tá? né? Já tá bom, 3 Ou aneurismas. seja, imagina o tema hoje, né? Porque já tem aneurisma e já entuba logo uma infertilidade, né? Exato, tudo Caramba, junto, conta essa história né? pra gente, Carol. Até mesmo pra gente entrar no tema que a gente quer associar, né? Você como endocrinologista, a gente falar bastante sobre as doenças autoimunes e o impacto na fertilidade. Mas você trazer a tua história. Conta Sim. pra gente um pouquinho. Eu formei aí como endócrino extremamente tradicional, como a gente sai da formação. E lá nesse pós-formação ali, já me deixava muito intrigado os pacientes que chegavam no consultório, com teoricamente tudo lindo, tudo normal, os exames todos dentro da normalidade, mas os sintomas prevalentes. Então, os pacientes poliqueixosos, muitas vezes com doenças autoimunes associadas, com doença de Hashimoto, e que eles falavam para mim, doutora, eu tenho esse diagnóstico, me falaram que eu tenho que conviver com ele pro resto da vida e não tem nada para ser feito.
Então, ele já gerou essa intriga. E eu comecei a estudar, já tinha terminado a especialização dentro da endócrino. Comecei a estudar essa parte mais integrativa, de saúde integrativa, mas por curiosidade, bem cética. Bem cética, bem cética. O primeiro curso que eu fiz, que era o introdutório, eu falei, eu vou ali naquele final de semana só para entender, para eu conseguir falar para os meus pacientes não fazerem o que eles falam. Essa galera é charlatão, né? Essa galera que só fala coisa que não é verdade. E esses 3, 4 dias ali, eu fiquei completamente maluca. Deu um nó na minha cabeça, abriu um mundo, eu falava, então tem alguma coisa aqui que eu tenho que aprender. E dentro desse curso, a gente leva os nossos próprios exames. Então, a gente faz casos clínicos com os médicos que estão fazendo os cursos. E eu fiz meus exames e levei, era o último dia. Exames, primeiro, que eu nunca tinha feito na vida, mesmo sendo endocrinologista e metabologista, né? O título, lindo, mas nunca tinha dosado uma homocisteína, nunca tinha feito um anti-TPO, uma antitiroglobulina, uma lipoproteína A, enfim. Eu acho que eu ia infartar um ano depois daqueles exames. Tudo muito ruim mesmo. A minha parte inflamatória péssima, um risco cardiovascular muito alto, de acordo com aqueles exames metabólicos, resistência insulínica. Eu usava anticoncepcional a vida inteira, desde que eu me entendo por gente, comecei a menstruar. Então, assim, péssimo, um cenário péssimo. E eu lembro que meu colega médico falou, Carol, tá ruim, minha filha, tá muito ruim. E você tinha quantos anos, Eu ia Carol? perguntar agora, quantos anos você tinha? Eu tinha 30 anos. Ou seja, Meu você Deus tava do céu. ruim com 30, Com 30. pensa. E, teoricamente, fazia tudo o que eu tinha aprendido. Então, eu comia pão integral com blanquê de peru, com leite Cara, desnatado. É verdade. Saudável? Quem não era saudável tomando leite verdade. desnatado e pãozinho integral e com peito uma de peru. ricotinha e peito de peru? Poxa. Requeijão né? light. E Requeijão requeijão light. light. Fazia isso a vida inteira. E por que meus exames estavam tão ruins? Coisas que eu nem sabia, né? O anticoncepcional, que pra mim, a gente só parava quando queria engravidar. E ali foi a primeira decisão. Falei, ponto, eu preciso de cuidar da minha saúde. Vou parar de usar esse anticoncepcional agora. Ainda não estava nos planos de engravidar. Mas a gente já queria. A gente já estava casado, a gente já tinha esses planos, ok. Comecei a fazer uma programação metabólica bem mais ou menos assim, porque eu estava no começo da pós ainda. Eu passei algumas coisas para o meu marido, comecei a usar, enfim, engravidei sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Foi uma gravidez saudável. Mas, no finalzinho da gestação, eu tive uma polidramia, que é quando a gente tem um aumento do líquido amniótico, que está associado com diabetes gestacional. Mas eu não tinha diagnóstico de diabetes gestacional. Curva glicêmica normal, que é aquele exame que a gente faz ali com 24 semanas, as pontinhas de dedo, tudo lindo, mas uma polidramia. Minha filha nasceu com 4 quilos. E a Sofia teve uma hipoglicemia em casa. Ou seja, resumindo, você teve Eu diabetes tive um diabetes gestacional, gestacional. não A diagnosticado. endocrinologista. Isso é sinistro. Eu fiquei meio assustado só que você falou que você tinha acabado de se formar na residência e não tinha feito um exame desse. Não, porque a gente não aprende. Você não aprende isso, Homocisteína, Mas o lipoproteína. endócrino pra mim, eu sou Não. ouro, né? Não mesmo. Eu não Di. fazia ideia. Não, juro, não. eu achei que vinha da Não base da mesmo. endocrinologia. No máximo Não um tem. cardio e mesmo assim pedir Não, porque meu marido é mesmo cardiologista. Assim, nem E é eu muito levava- importante. Eu levava pra ele e ele falava assim, pra que isso? Pra que pedir isso? É só o LDL que precisa, é só o colesterol. O que você tá inventando com isso? E a gente não aprende. É. Cara, e Até hoje, tá? eu fui uma Sim. vez num evento sobre a parte de andrologia e tinha endócrino. E aí, enfim, o endócrino, ele batia muito no peito e falava que pedia 2 exames, só. E questionava as pessoas que pediam muitos exames, né? Que, enfim, na França só pede um exame, só pede um exame. Eu falei, eu fiquei olhando assim, falei, caramba, acho que vem daí, né? É por isso que a isso. nossa medicina tá na frente até da Europa Com e a certeza. América. Por isso que o paciente da França vem procurar a gente aqui, Exatamente, é por não isso que tem a gente dúvida. tem tanto paciente de fora do E aí eu tenho europeu e dificuldade de pedir exame americano. pra eles. Exatamente. Exatamente. É, assim, É um surreal. diferencial, mas a gente não faz. Fibrinogênio, no máximo ali um PCR, e não tinha essa formação. E- Mas aí voltando Continua lá, aí o filme Carol. de terror. Vamos Tá. voltar lá, Carol. Aí você pediu seus Não, aí eu exames, tive esse aí teve diabetes a- gestacional diabetes sem gestacional. diagnóstico na gestação. Eu tive uma obstetra muito boa que me acompanhou, mas é o sistema. Sim. Se não dá curva glicêmica alterada, você não tem diabetes. Não era a Bruna Pitaluga, porque se Não fosse, era, você não não ia era a passar, Bruninha, né, não era a Bruna? Não Bruninha. ia passar. Beijo de falar nisso, assistam o
nosso episódio com a doutora Bruna Pitaluga, maravilhosa. Assistam aí. Ela é braba demais. É bravo. Aí eu vou chegar nela. Ah! Tem ela na minha Sabia que tinha história. ela na tem vida, minha não tem história. como. Isso, Sofia nasceu, teve essa hipoglicemia em casa. Graças a Deus, meu marido estava em casa, socorreu ela. Viu que era uma hipoglicemia e agiu, enfim. Tá. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, poxa, gente, eu fiz tudo certo. Por que a gente teve um desfecho que não foi o ideal? Médica, endócrino, tudo certinho, acompanhando com o nutricionista, mas com essa alimentação. Ali já estava um pouquinho diferente, mas enfim, uma parte metabólica que não tinha sido vista. Tá, ok, a gente tinha planos de engravidar, mas não naquele momento. Tudo bem. Até que quando Sofia tinha 1 ano e 6 meses, um dia eu atendendo no consultório, ali, atendendo o paciente na minha frente, eu tive uma dor de cabeça muito forte. A pior dor de cabeça da minha vida. Aí eu já tinha 32 para 33. E eu tive nesse mesmo momento, um ataque isquêmico transitório. Então, o que é isso? O paciente aqui na minha frente, e eu queria pedir ajuda, né? Eu queria falar, olha, chama a minha secretária que eu tô passando mal. E eu pensava que eu estava falando isso, e saía, oi, você quer um café? Que é quando a gente pensa que está falando uma coisa e verbaliza outra. Eu não conseguia digitar, as palavras, eu não conseguia saber o que era A, o que era B, o que era C, nada. Então eu falei, pronto, né? Tô tendo um AVC, mas eu não consigo falar para a pessoa que eu tô tendo. E Mas nisso, a pessoa, o paciente era o meu não percebeu, paciente. não? Ele demorou um pouquinho para perceber, ele olhava para mim assim, né? Falando, Tipo assim, Come blanqueira, come blanqueira, não? imagina a cena, gente. Ele olhava pra mim e eu não conseguia verbalizar, enfim, Meu Deus foi do a céu, pior cara. sensação da vida. E nisso, quando ele percebeu, ele pediu ajuda, né? Ligaram pro meu marido. E aí eu fui direto pro hospital. E ali a gente fez uma mangiotomografia, mangiorressonância, só que não ficava pronta na hora. E, ok, vai pra casa, assim que sair o resultado. 32 anos, Né? 33 anos. E aí nisso, eu tomei uma medicação ali para dor de cabeça, melhorou, passou. Deve ter sido uma enxaqueca, porque enxaqueca também pode dar esse quadro. Vamos embora para casa. Resultado só ia ficar pronto no outro dia. Aí, o outro dia, volto pro consultório, já tô ótima, maravilhosa. E aí, meu marido lá, ligando, falei, gente, alguma coisa deve ter acontecido, né? Mas terminei de atender o paciente. Minha secretária mandando mensagem, ele, todo mundo. Alguém morreu. Era você, tava quase indo. será que sou eu? Aí eu atendo o telefone, aí ele vai pra casa agora. Tipo, mas amor, mas minha agenda tá cheia. Vai pra casa agora. Você tá com 3 aneurismas e já tô vendo aqui isso com outro médico que era o dono da clínica que eu trabalhava, o doutor Gustavo, que foi um anjo, que era um cardiologista. A gente já tá vendo um neuro pra te levar. Enfim, resumo da ópera. Fui pro neuro. Cheguei no neuro, ele lá com o resultado, né? Detalhe, 3 dias depois, então isso era uma quarta, no sábado, a gente ia para Tampa, nos Estados Unidos. Meu marido ia ter um congresso de cardio-oncologia, a gente tinha programado a viagem de família, enfim. Aí, volta, 3 dias antes isso acontece. E aí ele falou para mim, olha, tem que operar, é cirúrgico, mas um deles era um aneurisma grande, 2 eram menores e 1 era grande. E aí ele falou uma coisa pra mim. Ele olhou pra mim e falou assim, olha, essa dor de cabeça não foi do aneurisma. Por quê? Caraca, fiquei até Porque arrepiado agora. era um aneurisma oftálmica, então era um aneurisma na artéria do olho. Não tinha nada a ver com a dor de cabeça que eu tive. Ele falou, olha, não tem explicação pro que você teve. E ali, pra mim, na hora, eu Botar também, ela de volta aqui. Aqui, ó, a explicação tá arrepio. aqui. Porque se eu não tivesse tido essa dor de cabeça, não ia descobrir. Esse aneurisma ia romper. Na melhor das hipóteses, eu ficaria viva com alguma sequela. Foi isso que ele falou pra mim. Mas a chance de óbito era muito grande. Muito alta. Carol. E isso eu tinha tido um parto normal há um ano e meio atrás. Com um bebê de 4 quilos, então não foi um parto normal fácil, não foi um período expulsivo fácil. Então, assim, cara, tinha tudo para eu ter morrido. Em resumo Sim, exatamente. da ópera. Pressão. E não morri. E aí ele falou assim pra mim, bem com essas palavras, olha, minha filha, se você não morreu até agora, Vai, você é mole agora fazer. vai pra sua viagem. Porque Mentira, sério? que é o tempo do plano de saúde, não vai autorizar isso agora. É. Porque não é urgência, é eletivo. Sim.
vai pra sua viagem, vai com a sua família, relaxa, descansa. E vai pegar já vai fazendo um risco cirúrgico. Meu marido, que é cardio, né, falou, olha, eu não faço esse risco cirúrgico seu. Não, eu já ia pensar, ela tá mandando minha última viagem da minha vida, né? Eu já ia pensar assim. Eles estão sabendo de alguma coisa que eu não sei, estão manda mandando eu a tua viajar. Dá um beijo no Mickey e tchau. Exatamente. Se despede, ela fica bem feliz na viagem. bom, e bora. quando você voltar, se não foi até agora vai ser. Tipo, foi bem isso, sabe? Misericórdia. Aí conversamos com esse nosso colega, Gustavo Rodrigues, que é um anjo na nossa vida. Ele falou, ó, fica tranquila, eu vou fazer seu risco cirúrgico, mas vai para sua viagem. Mas o que é muito incrível é que nesse período que eu saí do consultório, fui para minha casa esperar o Thiago me pegar pra gente ir pro neurologista, eu fiquei sozinha ali um tempo. Em nenhum momento eu tive medo. Nenhum. Eu, assim, cheguei em casa, né, ajoelhei ali, rezei, meu momento com Deus, Nossa Senhora, e é como se eu sentisse uma paz tão grande, como se eu tinha certeza que ia dar certo. E ela falava pra mim, né, assim, porque qual que é o maior medo de uma mãe? É deixar a filha. Eu tinha uma filha pequena, né? Falava, mãezinha, se você me deu minha filha, não me deixe ir embora e deixar ela aqui. E ali eu senti uma paz e o Thiago, a gente voltou, né? E ele, não desesperado, mas assim, Não, imagina, ele já tá muito tenso, né? Chorando ali, a gente se abraçou e eu falei pra ele, calma, vai dar tudo certo. E aí, entre um parênteses, que eu tava conversando com a Vanessa ali fora, ele não acreditava em Deus. Nossa. Até então. Eu sempre fui católica, Nossa Senhora sempre foi minha mãe, mas ele não tinha esse contato com Deus até então. Tá. Fomos para nossa viagem e ali eu falei, cara, eu vou aproveitar. Foi a melhor viagem da nossa vida. Agora vai ser a melhor viagem da vida. Sabe quando você fala assim, é uma chance que Deus tá me dando? E seja o que Deus quiser, tá nas mãos dele. Então, vamos, viajamos, aproveitamos, voltamos. E aí, ele me convidou para ir numa célula que eu tava te falando. Não era bem uma célula, lá no prédio que a gente morava, era um encontro de todas as religiões. A gente se encontrava, católicos, evangélicos, para orar. E ele me chamou para ir. E foi a primeira vez que eu ouvi ele falando com Deus. E pedindo uma oração para todo mundo, alguém que nunca tinha falado de Deus para ninguém. Então, ali eu entendi que também eu precisava de passar por isso para que ele se aproximasse de Deus, que também era esse chamado. Enfim, vamos lá, foi para a cirurgia, tal, fez a cirurgia, a primeira delas, e ali na UTI, fala que aquele bip, bip, bip a noite inteira, não sei se vocês já ficaram em UTI. Já. Eu já A trabalhei gente não muitos dorme, anos. não tem como. E ali, no momento com Deus, de muita intimidade, Deus falou para mim, olha, você não vai morrer, fica tranquilo. Tipo, não sei se foi um sonho, enfim. Mas você tem uma missão e um propósito que você ainda não está fazendo. Então, você tem muito para fazer aqui ainda. Vai. Então, tá. Falei, gente, deve ser a alucinação do anestésico, sei lá. Culpa é sempre da anestesia. Fui para casa, enfim. E aí, tá. Passou, voltei no médico. Ele falou, olha... Aí, nisso, vou resumir a história. Operei um aneurisma. Depois de 2 meses, operei os outros 2, porque não podia ser no mesmo procedimento, porque eram em locais diferentes. Aí, quando a gente operou o segundo episódio ali, né? A segunda intervenção, ele falou pra mim, olha, só que tem uma questão. Eu já tinha falado pra ele que eu tinha vontade de ter um segundo filho. E ele falou, olha, eu acho muito pouco provável que eu te libere para uma segunda gestação, porque são 3 aneurismas, então o risco é muito alto. E aí, sabe quando... Tudo bem que eu tenho a Sofia, que eu já tinha a Sofia, mas sabe quando... Deus, não foi isso que a gente combinou. Eu sou filha única, eu tenho irmãos por parte de pai, mesmo meu pai e minha mãe, eu sou filha única. Meu sonho sempre foi ter uma irmã. Então, quando a gente casou, eu falava pro Thiago, meu sonho é ter 2 meninas. E a gente vai ter nossas 2 meninas. Aquilo que eu não tive, eu queria dar para ela. E aí, quando ele falou isso, eu falei, tá, ok, respeito, mas não aceito, sabe assim? Decisão sua, né? E aí sim eu fui estudar. Tudo que eu podia fazer para melhorar do ponto de vista metabólico para que eu conseguisse engravidar de novo, para que esses aneurismas fechassem, para que eu mudasse esse desfecho. E por incrível que pareça, os 3 aneurismas fecharam.
E aí um dia eu cheguei pra ele e falei, pronto, não era isso que precisava? E os exames todos bons, toda a parte inflamatória. Ele falou, tá bom, Carol, vou te liberar pra engravidar. Mas tem uns porquês, você vai ter que usar essa em dose alta a gestação toda, barará, barará, tá. E ali eu entendi que, ok, era esse o caminho, era dentro da fertilidade que eu queria trabalhar. E nesse meio tempo, gente, os pacientes começaram a chegar. E os pacientes chegavam assim pra mim. Doutora Carol, eu já investiguei tudo, não tenho nada. Será que não tem nada do ponto de vista endócrino, metabólico, que está me impedindo de engravidar? Essas pacientes foram chegando. Tipo, eu não falava disso no Instagram, eu atendia obesidade, diabetes, tireoide, mas não era muito ativa, assim. E a Erika Neri, que já gravou aqui com vocês, maravilhosa, minha parceira de lá, começou a me encaminhar os pacientes dela também. E eu falei, cara, e aí o que eu fazia pra mim, o que eu tinha feito pra mim tinha dado certo, eu comecei a fazer pra elas. E comecei a estudar. E aí ele me liberou pra engravidar, engravidei, fui numa médica, numa colega, 6 semanas de gestação ali, e ela falou pra mim, nossa, você não morreu, hein? Que bom! Misericórdia. E você Super ainda foi fofa. louca de ter um parto normal, mas graças a Deus você não morreu. Então agora, Que querida. senta aqui. A gente já vai agendar a sua cesárea, que vai ser dia tal, hora tal. Isso com 6 semanas de gestação. Você vai ficar em repouso, tá bom? Repouso absoluto. Cara, a mulher falou tanto na minha cabeça que eu saí de lá e falei, cara, calma, não foi isso que eu estudei. Não é essa a intenção. E vai e vem, eu já conheci a Bruna de Instagram, falei, cara, vou mandar uma mensagem pra essa mulher aqui, vai que, né? E aí, em resumo da ópera, Bruninha me atendeu, me acolheu. Ai, que maravilha. E ela me acompanhou. Ela que fez o... Ela me acompanhou no pré-natal, Caraca. fez meu parto, a gente teve um parto normal, outro cenário, né? Não, ela fez o teu parto? Ela fez meu Ah, parto. então você foi uma das últimas. 2020, Ah, das últimas, então. Né? na pandemia ali. Pandemia. Cara, que sonho, hein? Que sonho. E ela falou, Carol, calma, menina, pensa numa médica brava. Ela é brava. Eu chegava no consultório tremendo, eu falava, ai meu Deus, eu não posso ter engordado nem 100 gramas, ela vai me matar. Porque como eu tive esse diabetes gestacional, pensa se nessa segunda gravidez eu ia ter diabetes Mas gestacional. não ia Nunca. Né? nunca. Maria Eduarda nasceu com 2.800. Maravilhosa, eu tinha Slim. pânico de engordar, slim fit, maravilhosa. Foi um parto normal, maravilhoso. Assim, outro cenário, né? Sim. Bruninha maravilhosa. E a Bruna tem uma história também parecida com a sua, né? Quando ela entrou nesse mundo, Sim, sim. Foi o ela filho contou que dela, o filho né? dela, É. que ela falou a mesma coisa que você. Eu fiz tudo certo. Imagina ela, quando ter Imagina ficado, essa, né? imagina. E aí, naquele momento, eu senti que esse era o meu caminho. E aquele propósito que Deus tinha falado pra mim lá atrás, quando eu tava na UTI, falei, cara, é isso. É ajudar essas pacientes que estão nos desafios da fertilidade, que querem engravidar e não conseguem. E aí eu fui, mas aí eu fui. Que afundo, né? Mas, Carol, você tem alguma doença autoimune? Você tem alguma coisa ou não? Não. Foi essa Era a parte parte mais metabólica e inflamatória mesmo, né? Tá. Que a gente foi modulando, ajustando. E com isso, paralelo ali, eu comecei a estudar muito doença autoimune porque ela estava entrelaçada nas pacientes com infertilidade que chegavam no consultório. Dentro das diversas especializações que eu fiz uma em disfunções tireoidianas e doença de Hashimoto. E doença de Hashimoto hoje é a doença autoimune mais prevalente no mundo. Mais prevalente no mundo. E a gente fala, dados recentes da OMS, 750 milhões de pessoas têm hipotireoidismo. 750 milhões. Desses, 90% são causados pela doença de Hashimoto. Então, bem... Os outros 10%? Geralmente é deficiência nutricional, ou deficiência de ferro, deficiência de selênio, na função ali da glândula tireoidiana. Fora o que não é diagnosticado. Sim, fora que não é diagnosticado. Mas olha só, o que é importante a gente até frisar nisso, porque imagina, porque para fazer um hipotireoidismo por deficiência não foi de hoje para amanhã. Você imagina, isso aí a gente leva lá para a programação metabólica gestacional, na gestação daquela mãe, aquela criança que passou uma vida inteira sem ser vista, aquele adolescente, aquele adulto. Olha só quanto tempo, cara. É lá de trás. E se a gente pensar, esses são dados oficiais, 60% das pessoas que têm disfunções tireoidianas, elas não sabem que têm. Sim. Então, imagina.
E aí, se a gente volta para a fertilidade, 20% das mulheres com infertilidade têm disfunção tiroidiana. Cara, então, é um número grande e muito negligenciado. Porque é uma coisa simples. A gente não está falando de uma obstrução tubária, de uma endometriose, de algo que é mais complexo de tratar. A gente está falando de uma disfunção tiroidiana. Não que seja bobo, né? Mas é mais fácil o tratamento. Eu tô pegando muito homem também já. Sim. Isso é importante você falar, amor, adorei você ter puxado esse assunto, porque, Carol, primeiro de tudo, vamos falar para o público que está nos ouvindo aqui. O que é uma doença autoimune, independente do Hashimoto? O que é uma doença autoimune? Porque também é legal as pessoas entenderem que homem, por menos comum que seja, que geralmente é mais comum na mulher, também tem doença autoimune. Então, explica pra gente o que é uma doença autoimune, Carol. Nós temos soldados no nosso corpo. Então, células que foram feitas para nos proteger. Então, imagina que a gente tem um exército e ele está ali para nos defender contra vírus, contra bactérias. Por algum motivo, um erro de sinalização. Então, um erro no comando do rádio, o comandante passa uma mensagem errada para esse exército e fala: olha, ao invés de você proteger esse órgão, essa glândula, você vai agora atacar. Porque a gente acha que ela está fazendo mal para o seu corpo. Então, é completamente um erro. Isso não é fisiológico. Então, por algum mecanismo de comando errado, esse exército que tinha que proteger, agora ele começa a atacar. E a gente abre um leque e a gente fala de doenças autoimunes, a gente tem inúmeros nomes, mas a base é a mesma. Então, se a gente falar aqui de Hashimoto, de doença celíaca, de artrite reumatoide, de lúpus, psoríase, enfim, entre aspas, farinha do mesmo saco. A causa é sempre a mesma. Tanto é que uma doença autoimune, ela anda de mão dada com a outra. Então, se eu tenho psoríase, eu tenho um risco maior de Hashimoto, tenho um risco maior de artrite reumatoide, porque a base é a mesma. Então, a gente tem um corpo que, ao invés de proteger, ele está atacando. Só que aí vem o X da questão. Por que ele está atacando? E esse é o nosso trabalho. Eu falo que é brincar de detetives. E a gente montar esse quebra-cabeça, de unir essas peças, tentar identificar a causa, onde que tá o porquê, por que esse corpo que foi feito para proteger, ele resolve atacar. E aí a gente vai desmembrando. Hashimoto, doença celíaca. E é altamente negligenciado, porque a gente estava falando lá fora, quando, por exemplo, a gente fala de infertilidade sem causa aparente. Que, né, nem tem hoje, né? É. Se eu tenho uma doença autoimune, qualquer que seja, eu tenho uma causa. Então, eu não posso falar para a pessoa que tem doença celíaca, que não está conseguindo engravidar, que ela tem uma infertilidade sem causa aparente. Não, a causa é a doença celíaca, é a doença autoimune. Assim como qualquer outra doença autoimune. Então, a gente precisa de levar mais essa informação, porque parece que virou... desconhecido. Acaba que dentro da ginecologia ficou preso a infertilidade somente com uma SOP, endometriose, não achou nada, não tem nada. Isso. Mas a questão da infertilidade sem causa aparente ficou muito em relação ao homem, do espermograma normal. Isso. E aí é o grande vilão, né? O espermograma normal não garante que você é fértil. As pessoas estão presas ao exame, é simplesmente um exame complementar. E aí tem um espermograma normal, aí é onde vem acho que estou tendo todo mundo. Espermograma normal, eu não tenho nada. E vai e começa a investigar só a mulher. Sim. Aí o cara tá com uma síndrome metabólica absurda, uma doença autoimune e não alterou o espermograma. Você tá bom, você tá ótimo para engravidar. E é incrível, porque até muito, muito importante você pontuar essa questão do homem, porque o homem com Hashimoto, então, qualquer autoimune, mas falando aqui do Hashimoto, ele tem essa piora na qualidade espermática. E isso é até difícil encontrar dados em estudos. Porque mulher a gente já tem uma enxurrada de estudos falando de Hashimoto e fertilidade. Mas homem ainda é difícil e os médicos não pedem uma dosagem de um anticorpo. Então, como que a gente diagnostica? Eu falo que diagnosticar Hashimoto, gente, a gente precisa de 2 exames, que é anti-TPO e antitiroperoxidase, que é anti-TPO e antitiroglobulina. Cara, é fácil, é barato. E não é feito. Só fazer um adendo, eu tô com um paciente... Inclusive, eu acho que a esposa é até paciente da Bruna, 4 abortos. E ele tem Hashimoto. Ele tem Hashimoto. E esse paciente descobriu com 23 anos. Um homem, um Hashimoto. Gente. Com 4 perdas. Nossa. Essa semana, ontem, né?
Atendi também uma paciente no consultório. Descobriu ontem, aos 42, que tinha Hashimoto. Gente, e assim, a história de livro, mãe tem Hashimoto, sabe? Nunca tinha um pedido. Isso é surreal, sabe? Tipo, Mas sabe o que a gente aprende na especialização? Que a gente até dosa o anticorpo quando quer, né, na primeira consulta, mas não precisa de acompanhar, porque não tem o que fazer. Então, isso foi o que a gente aprendeu não, na não, na faculdade. O que a gente né? aprendeu. Não, isso a gente Sim, aprendeu na faculdade, mas a gente mais Espera sabe acabar com a que tireoide misericórdia, e né? trata. Aí, o que o médico fala? Olha só, Dona Maria, então você tá com anticorpo positivo, mas seu TSH, seu T4 normal. estão normais. Então faz assim, vai pra embora, casa. daqui a um ano você volta. Se a sua tireoide tiver sido destruída e aí você tiver o Aí a hipotireoidismo, gente aí eu trata. vou te tratar. Gente, isso é uma loucura. Cara, você vai esperar a pessoa ficar doente, a tireoide da pessoa ser destruída, porque aí você sabe tratar a doença, porque a gente aprendeu a tratar a doença. Sim. Sim, é um absurdo, de um tamanho que, assim, não faz sentido. E a gente, quantos pacientes eu tenho que entram em remissão da doença de Hashimoto, que sai de um anticorpo de 1.300 e vem para 300, para 200, e muitos a gente consegue remissão. Agora, o que eu sempre falo, não existe um remedinho mágico que eu vou prescrever para tratar Hashimoto. Você vai lá na farmácia, vai ralar. comprar, não vai, filho. É ralar estilo de vida, mudar hábitos, alimentação, atividade física, sono, estresse, enfim. Mas tem um caminho. Eu não posso falar para a paciente que não tem nada para ser feito, deixar a tireoide dela ser destruída, e aí, aqui puxando o gancho para a fertilidade, não é só a tireoide. As pacientes que têm doença de Hashimoto, elas têm um risco maior de menopausa precoce. Porque, vamos voltar aqui. O que é o Hashimoto? Então, para quem nunca ouviu falar sobre esse termo. Então, imagina que aqui a gente tem a tireoide. Essa glândulazinha que fica aqui no pescoço e que produz hormônios extremamente importantes. Lembra que eu falei que a gente tem um exército? Então, a gente tem soldados protegendo essa tireoide, para não deixar entrar vírus, bactéria, nada disso. Por algum motivo, esses soldados começam a atacar a tireoide. Vai destruindo, até virar o hipo. Então, a pergunta sempre que os pacientes falam é: o que veio primeiro? Ou, é a mesma coisa? Não. Hashimoto são os anticorpos, os soldados, que aumentaram, destruíram a tireoide. Se a tireoide foi destruída, ela não consegue funcionar. Então, eu tenho um hipo de pouco hormônio sendo produzido por uma tireoide que foi destruída. E aí, ela não funcionando, a gente vai dar o hormônio que ela produzia. Tá, ponto. Só que esses soldadinhos aqui, eles não ficam só na tireoide. Esse que é o X da questão. E eles gostam muito dos nossos ovários. Então, esses soldadinhos, eles vão lá para os nossos folículos, eles atravessam uma barreirinha de proteção que tem, eles entram ali no fluido folicular, que é a aguinha, né, vamos dizer assim, que nutre os nossos ossos, que protege ali os nossos folículos, eles entram e atacam esses ossos, esses folículos. Então, essas mulheres, elas acabam tendo uma reserva ovariana diminuída porque tem um envelhecimento precoce ovariano. Então, um risco muito grande de menopausa precoce. São todas? Não, não são todas. Mas se eu estou diante de uma pessoa que tem doença autoimune, é minha obrigação falar isso para ela. Olha, vamos dar uma olhada na sua fertilidade, você tem um sonho de ser mãe, vamos dosar um hormônio antimileriano, uma contagem de folículos. Eu tenho uma paciente que é colega médica, inclusive, 28 anos. Ela descobriu, médica, gente, ela descobriu há um ano que tem Hashimoto. E uma falência ovariana, um FSH de 80, um LH de 70, 28 anos de idade. E aí ela, na primeira consulta, 28? 28. Com a FSH de 80? 28. Caraca. Já em falência ovariana, contagem de folículos, ela tem um folículo. E ela falou, mas por quê? Carol, por quê que eu não sabia? E ela sempre teve hipotireoidismo. Então, olha só, se dentro da medicina, os médicos... Assim, ela tinha hipotireoidismo, mas ela... Não sabia que era Hashimoto. Mas ela nunca tinha dosado ou nunca tinha positivado, por exemplo? Assim? Não, nunca tinha dosado. Ela teve diagnóstico de hipotireoidismo lá com 15 anos de idade, o médico prescreveu Puran. Sim, como sempre, toda a história. Puran. Não, porque tem muito isso às vezes também, né? Porque às vezes o paciente até tem os exames,
mas não são positivos ou positivaram alguma vez na vida e também quando chegam, às vezes não é positivo. Tanto que quando o paciente chega com hipotireoidismo, vem com os autoanticorpos negativos, fala, eu não tenho como dizer que isso aqui não é Hashimoto, porque os autoanticorpos não estão positivos. Porque ele pode ter positividade em algum momento. Então, a gente vai ter que avaliar outros contextos, olhar ali a estrutura da sua tireoide, acompanhar. Então, isso que eu queria saber, tipo, se ela nunca tinha dosado. Nunca então, tinha ela dosado. Só era um diagnóstico de hipotireoidismo. Caraca, Carol, com 28 anos. 28 anos. Sem filhos. Sem filhos. Ela não estava planejando engravidar agora. E aí eu falei, pá, assim, agora. Tipo, pra ontem. Começa a tentar agora. E assim, a gente até conseguiu uma melhora importante dos anticorpos, mas é uma falência ovariana. Então, assim, é muito triste. Então, se eu entendo que é um Hashimoto lá, quando essa pessoa tem o diagnóstico, é outro cenário. Porque se a gente for pensar, e aí vem, né? Menopausa, falência ovariana idiopática. Aí nos estudos falam assim, na falência ovariana idiopática, 50% das pacientes que têm falência ovariana idiopática têm anti-TPO positivo. Oi? Aí você fala, não é idiopática. Sim. Porque idiopática é sem causa. Se eu tenho uma doença autoimune... Com o anti-TPO Com positivo, anti-TPO eu positivo. tenho uma doença autoimune, Hashimoto? Então, assim, ainda Coisa louca isso. é muito divergente. Então, você pensar que 50% das causas de falência ovariana precoce tem anti-TPO positivo, como que ninguém tá vendo que isso tá junto? Que isso que a gente tá falando de uma doença autoimune que é a mais prevalente do mundo e que acomete mulheres em idade reprodutiva? E, Carol, você falou de atravessar, né, a barreirinha ali dos folículos, até como atravessa também, por exemplo, a barreira hematocefálica também, né? Então, às vezes, as pessoas têm algumas alterações neuropsíquicas sem alteração do TSH, a tireoide ainda não está alterada e a conta não entra ali e pode ser sobre aquilo ali. Mas uma questão voltada aqui para a fertilidade. Por exemplo, no espermograma, no espermatozoide, ele faz essa mesma fisiologia que você passou do ovário, do óvulozinho, ele também faz no espermatozoide? No espermatozoide. Células germinativas, né? Isso. E aí a gente tem, nas gônadas, a gente acaba tendo esse ataque do nosso sistema reprodutivo. Fragmentação elevada também. Isso. Estresse oxidativo. O estresse oxidativo, né? Mas é interessante saber, porque a princípio, quando você pensa numa doença autoimune, especialmente ali o Hashimoto, você pensa numa fisiologia global, né? Não tão localizada. Sim. Porque até mesmo quando a gente pensa no estresse oxidativo das gônadas, seja ali os ovários ou os espermatozoides, você pensa mais, tipo, na inflamação global, né? Naquela alteração metabólica do organismo, daqueles marcadores inflamatórios, daquele organismo sempre em alerta, né? Mas não literalmente localizado. Ou seja, essa informação, ela é de uma riqueza absurda. E nos estudos vem bem bonita aquela foto ali, com os folículos. Tem um artigo que é lindo, assim. Os ovários e esse anti-TPOzinho atravessando ali essa barreira folicular. Só que tá nos estudos, mas ninguém tá vendo. Não, ninguém tá vendo. A sensação que eu tenho é... Ninguém, só a gente tá vendo. Tem aparecido cada vez em pacientes mais jovens, né? Sim, com certeza. Porque a gente O meu levanta essa consultório bandeira. é um boom de doença autoimune, tanto que, Mas assim, você tá falando de menino de recentemente... 15 anos, gente. Isso. Amor, mas eu vou te falar, o isso. meu consultório é um boom de doença autoimune, que antigamente, assim, eu nem ligava muito pra doença autoimune, porque era algo que a gente nem via muito, né? Mais raro, Tem uma né? doença autoimune aqui, outra ali. Agora, eu comecei a estudar, porque eu vejo isso com muita frequência. Na realidade, eu tô amando doença autoimune num grau, assim, lindo. surreal. Hashimoto, então, virou minha paixão. Mas, assim, é impressionante. Isso aí tá acontecendo no seu consultório também, né? Certamente. E aí, o que acontece? A menina, geralmente, nova. Eu já falo para as minhas pacientes. Mais um aí na Para as minhas pacientes com Hashimoto, as mais velhas, eu falo, já dosa na sua criança. Sim. Não deixe isso escapar. Porque a gente tem um boom de tudo, né, gente? Tudo. Estresse, Má alimentação. disruptores endócrinos, má alimentação, o intestino péssimo das crianças. Porque o que a criança come hoje? Vocês têm filhos? O que o amigo... Os amiguinhos comem. O nosso come filho, carne os moída, amiguinhos. carne A nossa moída. filha come carne moída no café da manhã, come um Batata bifão, doce. né? Ai, doutor, como que você faz isso com ela? Eu falei, como é que faz isso você com ela, dando esse Exato. biscoitinho recheado? Não, aqui em casa é isso. E a esse batata intestino doce. dessa criança que tá todo inflamado já ali, pequena. É legal as pessoas entenderem que é algo que é crônico, né? Crônico. Esse paciente, ele Isso. descobriu com 20 anos
de idade. Ele chegou comigo e tá com, acho que com 35, alguma coisa assim. Só que a partir dos 20, ele mudou o estilo de vida dele Melhorou. em 15 anos. Cara, mas assim, em 20 anos ele estourou uma doença autoimune. Ou Exato. seja, atenção para as crianças. Eu sempre falo isso, eu tô apavorado com a geração dos nossos filhos. Eu também. Isso. E não é, aí é voltando, o que a Vanessa falou ali, é na programação Ação metabólica. metabólica. Então, eu engravido, eu tenho que estar preocupada já com a saúde da minha filha, que está aqui no meu ventre minha ainda. neta. Exato. Porque aqui eu posso, na minha gestação, posso estar gerando um gatilho autoimune para ela. Então, é muito complexo. E os estudos, não sei se vocês já leram isso, mas eles falam que a geração dos nossos filhos vai ser a geração mais infértil que já se viu. Sim. E a gente não pode simplesmente, né, não, tudo bem, o estudo tá falando isso, ok, então a gente vai cruzar os braços e vai esperar isso acontecer sem fazer nada, então é cuidar das nossas crianças, óbvio, cuidar dos adultos que a gente tá cuidando, mas falar muito, porque ainda tem o que fazer com as crianças, né? E isso é uma responsabilidade muito nossa, Carol, assim, do consultório. Eu converso muito isso com o Diogo, porque fazer igual você faz, igual a gente faz também, nós orientamos os pais a levarem os filhos. Por exemplo, eu já pego paciente minha com SOP, com endometriose, com Hashimoto, olha só, sua filha tem que ser vista, ponto. Porque assim, a gente consegue, imagina, com 40 e pouco, 35, 40 anos, mudar a vida daquela pessoa. Imagina o que a gente não consegue fazer com um adolescente ali de 15, 16 anos. Né? Então, até os meninos lá do colégio Eu vou trazer ainda a sardinha agora pro meu lado. É. Você imagina agora, a menina já sai do pediatra e vai pro Sim. gineco. E o menino? E o Sai do menino? pediatra e vai pra quem? Não vai, ele fica... Por E aos aí- 50 anos procurando um câncer de próstata. Exatamente. É só isso. Então, é importante. Só que o problema é o seguinte... eu falo muito, a SBU, a Sociedade de Urologia, tem que abraçar essa causa, Sim. entendeu? Por quê? Já peguei exatamente os meninos de 14 anos com uma varicocele grau 3. Olha isso. Uma mentira. Ou seja, se não resolve agora, com 13 anos, daqui a 10 anos, esse testículo ele vai Sim. atrofiar. Sim. Meu Deus. Então, sim, tem que ter esse olhar. Com certeza. É aquele olhar que o Diogo tem, né, como urologista, e que a gente fala que não tá escrito, né? O menino entrou na puberdade, Exato. procura um urologista com uma visão funcional. Sim. Imagina, você fazer todos os seus exames metabólicos, o Diogo examinar, né? Um urologista examinar. Nossa, isso assim, ao nosso redor, a gente já disseminou isso, né? E por isso que a gente também está trazendo isso aqui, a importância disso, gente. Esteja lá, menina ou menino, né, tem que ter esse olhar. A menina entrou ali, tem a ginecologista. Exato. O menino entrou, só vai procurar um médico Fica órfão, porque nem totalmente. o pediatra cuida mais não dele. Não cuida. E ele Sabe, não vai ao médico. Eu nem sabia que existia. Tem, Ebiatra. Ebiatra. Praticamente acabou, que era do Mas acho que nem- adolescente. Né? Mas, voltando ao assunto infertilidade, você sabe que a Europa já está meio que entrando em colapso por causa Sim. disso. A Dinamarca, parece que eles têm 16% de nascidos vivos são de reprodução assistida. Ou seja, eles não vão buscar nem a origem do problema. Sim. Tá? E é uma tensão que está acontecendo aqui no Brasil. Tá? Há uma hiperindicação. Tá? Com certeza. Eu vejo pessoal indicando mulher de 26 anos, vá trabalhar, não se preocupe não, vai congelar os óvulozinhos lá, não, entendeu? Então, assim, tem Como que se ficar fosse atento, garantia. como se fosse dar Como tudo se certo. fosse garantia. Como se fosse Quantos garantia. E não é garantia pacientes nenhuma. descongelam e não tem um óvulo? Sim. E aí já não tem mais o que fazer. Isso não é garantia nenhuma. Carol, dentro dessas doenças autoimunes, existem porque lógico, né, nós falamos aqui, e isso é muito legal falar, porque meu pensamento sempre foi por esse lado, né, porque não são várias doenças diferentes, né, são vários nomes diferentes, né, lúpus, Crohn, retocolite, né, Hashimoto, artrite reumatoide, mas tudo vitiligo, é tudo mesmo farinha do mesmo saco, como você brilhantemente falou. E o que acontece? Cada especialista trata de uma doença. Então, lúpus, né? Aí o artrite vai lá pro reumato, Trata, aí né? o Hashimoto vai pro endócrino, aí Sim. o Crohn vai pro gastro. Cara, é uma salada, né? E que o básico ali, muitas vezes, Só que na ninguém maioria das faz. vezes, ninguém vê. Porque o que é esse tratar? Não, então, o reumato entra com as medicações lá, os corticoides, tarará. O dermato entra com a terapia tópica, o Hashimoto, ninguém tá vê. tratando nada. Ninguém vê. O endócrino só vai tratar com a levotiroxina. E a base? Então, teoricamente, qualquer médico que tem clínica médica, qualquer médico tem que saber tratar, é a base.
Então, é a gente saber tratar intestino, é a gente olhar para esse estilo de vida, para esse estresse, para esse sono, para essa parte nutricional, porque eu falo muito isso para as pacientes. Às vezes elas têm um combo de doenças autoimunes, né? E é o que eu falo, quando a gente conseguir melhorar uma, a outra vai melhorar. Elas vão vindo juntinhas. Sim. Tanto é que, você citou endometriose e SOP, então quem tem endometriose tem um risco muito mais alto de ter Hashimoto e vice-versa. E SOP e Hashimoto, a gente tem quase 40% de associação. Então, se eu tenho SOP, eu tenho que investigar Hashimoto. E se eu tenho Hashimoto, eu tenho que investigar SOP, tenho que investigar endometriose. Endometriose, a gente já sabe que é uma doença autoimune. Então, tá tudo ali, sabe? Tá tudo misturado. Só que elas estão inflamadas. A gente tem resistência insulínica, um estresse oxidativo absurdo. Ninguém orientou sobre alimentação. Então, o colega que foi lá com hipotireoidismo, o que ele orientou na consulta de 5 minutos? Que ela vai usar levotiroxina pro resto da vida. Quantas mensagens eu recebo no Instagram, todo dia. Ah, porque eu fui no endócrino, tem um Hashimoto, ele falou que não tem nada para ser feito. E assim vai perpetuando. E elas vão evoluindo com outras doenças autoimunes. Então, esses soldadinhos, eles vão atacando qualquer lugar. Cara, agora uma dúvida minha mesmo. Esses pacientes com doenças autoimunes, seja elas quais forem, né? Uhum. Qualquer autoanticorpo passa a barreira ali das gônadas ou ela é mais prevalente no Hashimoto, por exemplo? Ela é mais prevalente no Hashimoto. A gente tem uma associação, a gente tem estudos. Na verdade, é porque, na minha visão, faltam estudos. Sim. Mas a gente tem estudos com doença celíaca. Inclusive, para homem, é onde a gente consegue pegar um pouco de doença autoimune na fertilidade masculina, são os estudos de doença celíaca. Porque a gente já tem base de dados. Então, doença celíaca, que é outra coisa extremamente negligenciada, mas a doença celíaca e o Hashimoto é o que mais tem associação com essa questão da infertilidade. Então, Até mesmo porque eles são que mais atacam a fertilidade. Até mesmo porque eles são muito ligados, né? Geralmente, quando tem um, tem outro ali, né? Tem Hashimoto, gente, tem que pesquisar obrigatoriamente tem que pesquisar a doença celíaca. Na verdade, infertilidade tem que pesquisar a doença celíaca. Sim. E é isso, aí tá lá na FIV. Ai, gente, esse assunto é lindo, né? Porque, é lindo, assim, dá pra ajudar tanto, porque você cara, melhora olha... a vida da pessoa, sabe? Assim, quantas pacientes eu atendo ali, igual o Diogo falou, tive 4 abortos, por exemplo. E aí a gente vai ver um Hashimoto que nunca foi visto. Hoje eu estudo muito essa imunologia reprodutiva até com outros exames. Né? Então, citocinas inflamatórias, que a gente consegue modular. E os estudos... Engraçado, porque não tem pouquíssimos estudos dentro das revistas de endocrinologia. Os estudos que a gente tem é dentro das revistas de imunologia. E aí a gente tem estudos da associação do Hashimoto com a infertilidade e quando a gente aprofunda um pouco mais, a gente vê um predomínio, quando a gente fala lá daquelas células da imunologia, TH1, TH2, né, que são outros tipos de soldados, vamos dizer assim, a prevalência maior de Hashimoto, a gente tem uma hiperestimulação do TH1. Então, TH1, para quem nunca ouviu falar sobre esse termo, são células de proteção. Então, elas estão ali para matar. Entrou um vírus, entrou uma bactéria, elas vão ali e matam. E TH2 são células mais boazinhas que deixam, por exemplo, o bebê implantar. Porque a Bruna fala muito isso, né? Não existe imunossupressão na gestação, existe uma tolerância imunológica. Então, o corpo da mãe, ela tem que olhar para esse embrião e falar, tá, eu vou deixar você entrar aqui. Só que quando a gente tem esse sistema autoimune hiperativado, então eu tenho mais células de defesa do que eu teria, o nosso corpo, ele olha para esse bebê, para esse embriãozinho e fala assim, opa, isso é um corpo estranho, não vou deixar você entrar aqui. E acaba que essa gestação, que esse embrião não implanta, porque eu tenho um excesso de defesa. O que eu falo para os pacientes assim, o coitado do seu sistema imunológico, ele só está tentando te defender. Só que ele está defendendo demais. Sabe um pai super protetor que, acha que tudo é perigo? É isso. O sistema imunológico, ele tá ali, olha, eu não vou deixar ninguém entrar, porque vai que é uma bactéria que vai te fazer mal. Então, ele defende demais. E é isso que a gente tem que fazer. Falar para o nosso sistema imunológico, olha, tá tudo bem. Não precisa de defender em excesso. E essa modulação do sistema imunológico, aí, obviamente, que a gente
adota toda essa parte de estilo de vida, e alguns pacientes a gente precisa de protocolos imunológicos mais específicos, quando a gente precisa de uma abordagem mais intensa, vamos dizer assim. Mas o estilo de vida melhora muito. Agora vocês viram a OMS, essa semana eles lançaram o guideline deles ali, e eles falam muito de estilo de vida, gente, que é o Gente, básico. não tem como, né? Não tem mais pra onde, não tem mais. Se você, toda especialidade, primeira parte de qualquer livro, estilo de vida, tudo vai falar sobre isso. Então, só para resumir, perda gestacional também pode estar relacionado com essas doenças autoimunes. Muito. Explica pra gente a relação do Hashimoto com perda gestacional. Hoje as estatísticas são 2 vezes. Então, se eu tenho Hashimoto, eu tenho um risco 2 vezes maior de ter um aborto. E não é só aborto, tá? Então, assim, é aborto e todas as alterações das comorbidades gestacionais. Então, eu tenho um risco de pré-eclâmpsia, eu tenho um risco de diabetes gestacional, de restrição de crescimento. E olha que interessante. Esse que eu acho que é o mais interessante. A gente não precisa de ter hipotireoidismo. Então, se eu tenho Hashimoto, então eu não tenho hipotireoidismo. Então, TSH, T4, T3, lindos, nos melhores valores que a gente gostaria. Mas eu tenho Hashimoto, eu tenho um anti-TPO alterado. Eu já tenho risco de aborto. Aborto, falha de implantação, restrição de crescimento, tudo isso que eu falei. Então, não é só o hipotireoidismo. Hipotireoidismo é óbvio que está associado com todos os desfechos gestacionais ruins, e isso tem em todos os guidelines. Eu falo que isso aqui, pronto, a gente não precisa mais de discutir que hipotireoidismo está associado. Agora, o que a gente tem que brigar, batalhar aqui, é para que os colegas entendam que o Hashimoto, independente se essa tireoide funciona bem ou não, ele está associado a tudo isso. Então, muitas das pacientes que têm abortos de repetição são causados por esse Hashimoto, porque é isso que eu acabei de falar. O corpo dela está vendo o embrião como um corpo estranho. Ele não vai deixar essa gestação acontecer. E no caso do homem, é por a ação local mesmo, nas por células estresse oxidativo, e aumenta, obviamente, a fragmentação espermática, que favoreceria E quando os casais? Os dois têm. Pois é. Que não é incomum, tá? Não é. A mulher tem Hashimoto, o homem tem Hashimoto, ou outra doença autoimune. Carol, isso é muito importante você trazer, porque é o que você fala. A informação que a maioria tem ou deveria ter, que obviamente o hipotireoidismo a gente sabe que desajustado, né? Uma tireoide desajustada é causa de perdas gestacionais, especialmente no primeiro trimestre. Agora, você trazer isso pra gente é de uma importância, porque não tem mais como o paciente que está nos ouvindo ter lá um autoanticorpo positivo e ficar esperando não fazer nada porque a tireoide está normal, né? Porque ouviu sobre isso. E quando a gente faz esse link, restrição de crescimento é algo que tá absurdo. Então, quantos pacientes tá vindo super bem na gestação e, de repente, esse bebezinho para de crescer, começa a não ganhar peso, e tá muito relacionado com essa doença autoimune. Só que a questão isso tudo aconteceu, esse desfecho gestacional está acontecendo porque ela engravidou com isso alterado. Então, muitas vezes, no curso da gestação, a gente não consegue fazer muita coisa para o Hashimoto. Óbvio, estilo de vida que vai fazer a gestação toda, isso é obrigação. Mas qual que seria o cenário ideal? Essa mulher engravidar com esse anticorpo no mínimo que ela conseguir. E aí a pergunta que eu sempre recebo: qual é o valor ideal do anti-TPO para engravidar? Não tem, assim, a gente não tem estudos claros em relação a isso. O que eu falo para elas é, olha, vamos no seu melhor. Muitas vezes a gente pega um anticorpo de 1.300, porque o laboratório só mede até 1.300, gente, isso né? eu acho uma absurda. Maior que 1.300. Pode estar 5.000 ou pode estar 1.301. Tem um laboratório, se eu não me engano, em São Paulo que dosa. O restante é tudo maior que 2.000, maior que 1.300. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. A gente não vai sabe. 1 milhão ou 1.301. É isso. Gente, eu sempre acho isso uma loucura. É absurdo. E eu falo, olha, vamos no seu melhor. Se ele tá 1.300 e a gente conseguir diminuir para 700, excelente. A gente diminuiu pela metade, e a gente está vendo que o seu sistema imunológico está respondendo. Ele está melhorando, a gente está melhorando essa questão imunológica. Tem um estudo que saiu esse ano que eles falam
em algo em torno de 500, que seria o ideal para engravidar. Mas a gente ainda precisa de estudos mais robustos. Porque é aquela coisa, né, da gente parar pra pensar, Carol, que a nossa fisiologia é igual, mas o nosso metabolismo é diferente, não nossos tem genes são jeito. diferentes, né, tudo nosso, de todo mundo é diferente, é só a fisiologia é igual. Mas Exato. Não, mas a você genética... já começa a ter uma queda do anticorpo ali, sinal que Sim, o corpo com tá certeza. Exato. Mas eu acho que é difícil chegar É um ali marcador no- importante. Mas E é um sintoma, marcador, gente. Sintoma, óbvio, Sim. né? Sintoma. Porque Clínica. é algo que a gente também tem que é muito válido a gente conversar aqui, porque essa mulher, muitas vezes, ela tem o exame normal do TSH e o T4, e ela extremamente tá... sintomática. E o que o médico fala pra ela? Tá tudo bem, Olha, seus exames seu problema é estão normais. psiquiátrico, tá? Pode até ser, né? Por vários anticorpos passando Pode ali ser. na barreira hematoencefálica, porque ninguém tá tratando aquela doença autoimune. Mas ela tá cansada, ela tá engordando, ela tá evoluindo com uma depressão por conta de uma doença autoimune. Então, assim, a gente precisa... Engraçado, né? Porque eu tenho uns colegas psiquiátricos que começaram a me encaminhar os pacientes que iam. Aí ele falava, não, isso aqui é volta. tireoide. Volta. Paga. Vamos arrumar essa tireoide. Raríssimos, né? São os psiquiatras, mas a gente já tem, graças a Deus. A gente, devagarzinho, a gente vai conseguindo alinhar as nossas condutas. E o paciente melhora. E ela é taxada de preguiçosa, que ela tá inventando doença. E vai de médico em médico, médico em médico. Fibromialgia. Fibromialgia, também, né? que tá super relacionado com as doenças autoimunes. Uma pergunta que eu queria fazer. Essa paciente que você pega um Hashimoto, você dá um tempo? Em quanto tempo você vai engravidar? Eu queria saber qual é a conduta que você faz, do time ali. Olha, vamos preparar a casinha para liberar. Para esses anticorpos abaixarem. Ah, Vou te falar que, no mínimo, 3 meses. Mas Igual tem homem. pacientes que demoram um Muito ano mais, para esses anticorpos caírem. Tem umas que eu falo que É eu não sei muito o que rápido. acontece, Exatamente. que é muito tem umas rápido. que, tipo, 30 dias já foi, não é possível. Mas tem umas que é um ano para Exato. baixar. Quando a paciente está muito ruim, a alimentação tá péssima. Eu falo que é igual a obesidade, né? É isso aí. E aí você organiza a alimentação, estilo de vida, faz uma suplementação, que ela tá toda desajustada, ela melhora muito rápido. Agora você pega aquela que já faz tudo, que já tá com esse estilo de vida e tal, então às vezes a gente precisa de mais tempo, entrar com algumas suplementações mais específicas, né? Às vezes tem alguma Até medicação. mesmo porque geralmente os pacientes com Hashimoto, eles vêm com outras doenças metabólicas associadas, como nós falamos ali, síndromes ovários policísticos, endometriose, tem muita associação com deficiência de ferro, né? Então tem um organismo muito desajustado e cronicamente desajustado, né? Então não é tão tranquilo assim, nem tão fácil Não é dessa rápido. forma, né? Intestino. Queria até o que você falasse, já que você falou, achei excelente. Vamos falar um pouquinho da relação do intestino e da doença autoimune, né? Por que as pacientes com doença autoimune têm que realmente se preocupar com o intestino? Qual que é a relação? A nossa imunidade, 70% ali está no nosso intestino. Então, se a gente tem o intestino inflamado, imagina que o intestino é o nosso lixo. Então, ali é um órgão que todas as toxinas passam por ali para serem eliminadas. Então, se eu tenho um intestino ruim, disfuncional, eu começo a ter uma inflamação ali. Então, eu começo a ter bactérias que não eram para estar ali, essas bactérias, entre aspas, ruins, começam a se proliferar. E a grande X da questão da doença autoimune é uma palavrinha que chama permeabilidade intestinal. Então, o nosso intestino, ele foi feito para não ter nenhum furo. Então, eu não posso ter contato do que está no meu intestino com o sangue. Então, por isso a gente tem essa barreira, essa parede. O que é a permeabilidade intestinal? Eu começo a ter furinhos, tipo uma peneira. Então, esse intestino começa a ficar cheio de furinhos. Então, muitas vezes, proteínas, alguns alimentos que estão ali no intestino, eles passam por esse furinho e caem ali onde eles não tinham que cair, caem ali na corrente sanguínea. Imagina se eu tenho algum lixo no meu sangue, caindo onde não é para cair. Meu sistema imunológico, que já é um tanto quanto agitado, porque ele já quer me defender como um todo, ele vai ficar louco. Então, ele começa a atacar essas proteínas que estão ali, eles falam, olha, invasão, invasão, invasão. Só que eu sempre falo isso para os meus pacientes, o nosso corpo, ele é único. Então, se lá no intestino eu estou tendo uma inflamação, que eu ativei o meu exército, esse exército, ele vai lá no intestino para tentar ver o que está acontecendo ali, mas ele vai ativar o exército da minha tireoide também. Então, o corpo sai atirando para todo quanto é lado, porque para ele está tendo uma invasão.
Então, tudo que acontece no intestino vai repercutir na minha tireoide e em qualquer outra autoimune. Estou dando exemplo aqui da tireoide. Mas essa permeabilidade intestinal é o X da questão. A gente não pode ter nada saindo dali. E aí a gente vem a permeabilidade intestinal, a gente vem essa proliferação de bactérias ruins. Se eu tenho bactérias ruins, eu diminuo as bactérias boas, aí vira o caos. E eu não consigo melhorar a doença autoimune nenhuma se o intestino tiver um caos, porque se o comando vem dele e ele tá um caos, como se lá na central de regulação tivesse todo mundo maluco, eu não consigo melhorar. Então, fechar essa permeabilidade intestinal, devolver as bactérias boas para o intestino, tratar as ruins. Muitas vezes a gente tem fungos associados, que é a SIBO. Às vezes a SIFO, às vezes a gente tem a SIBO, que são o crescimento de bactérias ruins que estão ali. Então, assim, a base é o intestino. Então, primeira consulta é entender isso tudo. Então, não tem como fazer uma consulta de 10 minutos, concordo? Impossível. Então, vamos entender o intestino, o que é que come, o que é que não entra, e o que é que entra ali, o que é que não entra. Aí vem as polêmicas. Então o glúten faz mal, então o leite faz mal, virou moda tirar glúten de todo mundo, mas a gente tem que entender que o glúten, ele é uma proteína inflamatória. A gente tem uma dificuldade de digestão dessa proteína. E se eu tenho uma permeabilidade intestinal ainda, com um alimento que tem uma difícil digestão, a gente vai criar um ambiente mais inflamatório ainda. E ainda tem um outro problema com o glúten, que eu acho importante a gente falar, porque o glúten realmente virou, parece que é modinha. Mas para doença autoimune não é. Especialmente para o Hashimoto. Não é, especialmente para o Hashimoto. Tem um livro que eu amo, que é Como Tratar Doenças Autoimunes. Eu tenho no consultório, eu dou para os pacientes. Porque é uma linguagem simples, porque a gente falando, eu falo, vocês demoram para acreditar no que a gente está falando. E existe uma coisa que a gente chama de mimetismo molecular. Então, é uma estrutura que não tem nada a ver. Então, imagina que a gente tem a gliadina, que é um pedacinho ali do glúten, e a gliadina, na molécula dela, ela é parecida com a molécula da tireoide. Não tem nada a ver o glúten com a tireoide. Mas a molécula é parecida. Então, muitas vezes eu consumo um glúten, meu sistema imunológico que já está disfuncional, ele ataca esse glúten. Só que ele acha que o glúten é a mesma coisa da tireoide, porque as estruturas se parecem. Então, vira um ataque constante. E eu preciso de melhorar a alimentação. É difícil? Eu sei que é, gente. Quem não gosta de um pãozinho quentinho no café da manhã? Mas são escolhas. E vida de adulto é assim. Tem coisas que a gente tem que mudar. Se a gente está falando de saúde, de longevidade. E é uma conversa, é a parte mais difícil. Que mais eu tenho as nutricionistas que trabalham comigo. Então, eu falo, essa parte eu explico. Mas precisa de ter um acompanhamento nutricional, de uma nutricionista capacitada, funcional, que entenda de doenças autoimunes, para a gente melhorar essa alimentação, melhorar esse intestino. E aí a gente começa a dar os primeiros passos para a gente conseguir melhorar essa doença autoimune. Fundamental um paciente com Hashimoto, doença autoimune Hashimoto, que nós estamos falando aqui, ter um nutricionista. Eu acho que sim. Não tem impossível. Nem como. Impossível. Acho que sim. É igual academia. Se puder, vai com um personal. Isso. Você está buscando médico, tem que ter um nutricionista. Só que eu acho que é uma coisa que a gente tem que pontuar muito aqui, chamar a atenção para a doença autoimune Hashimoto, entende? Sim. Não é tipo, eu tenho um probleminha lá na... E primeiro de tudo, dividir que Hashimoto é uma doença autoimune, não é uma doença da tireoide. É uma doença que atinge a tireoide. Então, isso tem que ficar muito claro, porque senão vira uma banalização de uma doença que traz inúmeros problemas para o paciente. É a doença autoimune mais comum, não sabia? Mais comum no mundo. Mais comum, mais prevalente. E ficou banalizada. Inclusive, a nomenclatura mudou. Ficou banalizada. Porque era... O nome, até nos estudos mais antigos, é tireoidite de Hashimoto. Mas hoje mudou. Hoje a gente chama de doença de Hashimoto, porque a gente sabe que ela é uma doença sistêmica. Ela também é da tireoide, mas ela é também. Ela não é só. E quantos médicos falam isso para paciente ainda hoje? O máximo que vai acontecer é você ter que usar uma levotiroxina. O que tem? Cara, não... Sabe? E não consegue entender que é essa doença sistêmica que vai trazendo repercussões. Um outro ponto que é importante também a gente
tem que avaliar nesses pacientes é o T3. Eu sei que isso é uma polêmica, sempre que eu falo isso, nossa, enfim. Mas a gente tem que avaliar, porque o T3 é o hormônio ativo. O T4, ele só serve para virar T3. Ele é um hormônio inativo. Então, eu preciso dessa ativação. E como que o T4 vira T3? Através de vitaminas. A gente tem aí, as vitaminas vão agir nas enzimas e a gente tem essa conversão. Então, ferro, selênio, complexo B. Só que no Hashimoto é muito comum as pacientes terem um polimorfismo nessa enzima que chama deiodinase tipo 2, que é uma enzimazinha que pega o T4 e faz ele virar T3. Simples assim. Só que tem pacientes que não têm essa enzima que faz o T4 virar T3. Então, pacientes que vão ter TSH normal, T4 normal e muito sintomáticas. E muitas podem não estar engravidando também por isso. A gente tem um estudo lindo, gente. Ele é pequeno, mas ele é lindo, que tem uma associação desse polimorfismo da deiodinase com infertilidade. Porque é o T3 que faz tudo. Ele faz a implantação, a dessidolização, a foliculogênese, o movimento das tubas uterinas ciliares. Eu preciso de T3. Tem T3 na tuba uterina. Por quê que teria receptor ali para T3? Então, eu falo que tireoide é o hormônio da fertilidade. A tireoide é a glândula da fertilidade. Ela produz os hormônios da fertilidade. Então, às vezes, eu estou preso aqui, ela não tem Hashimoto. Tem um TSH lindo e um T4 lindo. Mas e o T3? T3 reversa lá em cima. E o T3 reversa lá em cima. E pelas sociedades, não é preconizado dosar. E a gente entra aqui em outro mérito de discussão. Mas o que a gente precisa fazer é o que existe de melhor para os nossos pacientes. O guideline, ele é extremamente importante. Ele está aqui para nos orientar. Mas o guideline é a média. Mas, por exemplo, agora uma pergunta técnica mesmo, né? Porque, teoricamente, no guideline, um TSH bom para engravidar é entre 1,5 e 2,5. Primeiro de tudo, eu quero que você fale sobre isso. Lá vem. Toma bomba. Polêmica no ar. Está contigo essa bomba, toma ela. Toma que é sua. Outra polêmica, muita briga. O que a gente tem hoje nos maiores consensos, que foi até desse ano? Hashimoto. Essa mulher tem Hashimoto, TSH deve estar menor que 2,5. Ponto final no mundo, tá? Todas as sociedades conversam a mesma língua. A paciente não tem doença de Hashimoto, é um limbo. O que as sociedades orientam? Esse TSH ele deve ficar menor do que 4. Misericórdia. Então, só trataria um hipotireoidismo subclínico. O que eu faço? Eu sempre vou deixar esse TSH menor que 2,5. Por quê? Porque a gente estuda fisiologia. É isso que eu falo. O guideline ele é extremamente importante. Mas será que quem fez esse guideline estudou tão profundamente esses mecanismos do T3, tudo isso aqui que a gente está falando, o impacto que os hormônios tireoidianos têm desde lá da foliculogênese até toda a cadeia que vai envolver, até placentação, tudo eu preciso dos hormônios tireoidianos. Então, na minha visão, a gente tem que deixar essa mulher no melhor cenário. E o melhor cenário é a gente ter uma função tireoidiana excelente. Mas é importante a gente deixar isso claro, porque às vezes a paciente ela vai procurar um endocrinologista, ela não tem anti-TPO positivo, ela não tem Hashimoto, ela quer engravidar e ela tem um TSH de 3. Não é errado ele não fazer nada, porque ele está seguindo um guideline. E no homem? Como é que você faz? O casal mesma coisa. Mesma coisa, né? Manter o TSH menor baixo. que 2,5 para quem tem Hashimoto ou guideline. E não deixar passar e assim, só tratar se ele tiver acima de 4, se ele não tiver Hashimoto. Eu sempre vou deixar menor que 2,5. E outra, não olhando só o TSH, isso que a gente está falando. Então, vendo se tá tendo uma boa conversão para o T4, para o T3. Tem pacientes que vão se beneficiar do T3, sim. Não são todos, não acho que o T3 é para todo mundo. Mas, para quem não faz essa conversão, óbvio que aí a gente vai organizar ferro, selênio, magnésio, complexo B, tudo isso que ajuda na conversão, mas tem pacientes que têm deficiência. Assim como a gente sabe que tem pacientes que têm Hashimoto, que têm deficiência na absorção da vitamina D. E tem estudos que falam que pode estar aí uma associação, que deficiência de vitamina D aumenta o risco de doenças autoimunes, e eles não conseguem ter uma boa absorção. Então, eu tenho que entender que é um paciente diferente. Eu não posso tratar o paciente com Hashimoto no mesmo saquinho que eu estou vendo um hipotireoidismo sem Hashimoto. Porque existem essas associações.
E tem essa sagacidade, né? Você já pega um exame com um PTH de 80... Isso. Não, 80 de PTH, e você fala assim, essa vitamina Cadê D? a vitamina D? Cadê que não Exato. converte? Uma outra coisa assim, só antes de você entrar nessa parte, uma outra questão. Por exemplo, o paciente, então, que precisaria ali do T3. E você nesse contexto de gestação, tá? De fertilidade. Aham. E aí você inicia o T3. Como que você avalia o TSH? Porque, teoricamente, ele fica muito suprimido, né? E aí, como que fica nesse contexto do 1,5, 2,5? Porque ele não vai ficar ali, ele vai ficar muito baixinho, né? O ideal é que essa paciente não engravide também com esse TSH suprimido. Então, qual que é a mágica? Exatamente. Qual que é a mágica, a cereja do bolo? A gente deixar... Eu uso doses bem baixas de T3. Então, assim, deixar a menor dose possível que não vá suprimir esse TSH. Então, às vezes, assim, exemplo, o paciente está usando ali 50 microgramas de um T4, eu uso 5 microgramas de um T3. Então, é uma dose bem baixinha mesmo. E melhorar toda essa conversão. Porque eu também não quero que ela entre na gestação com esse TSH suprimido. Porque muitas vezes, fisiologicamente, ela já pode ter esse TSH suprimido pelo próprio HCG quando ela engravida. Então... Principalmente no primeiro trimestre. Principalmente no primeiro trimestre. Então, a gente tem que acompanhar. E eu sou a louca do TSH quando essas pacientes engravidam, gente. Da TSH, não, dos exames da tireoide. Eu falo para elas, vocês vão engravidar, vocês vão me mandar mensagem no outro dia, porque descompensa muito rápido. Outra coisa que eu acho super interessante a gente falar, porque as sociedades, elas orientam, engravidou, aumenta a dose do Puran, da levotiroxina, 20%, 25% ali. Mas isso não dá certo na vida real. Tem pacientes que precisam de muito mais. Eu já tive paciente assim, ó, usando 25 microgramas, que engravidou, eu precisei de aumentar para 100 na primeira semana. Assim que fez o beta e a gente dosou o TSH, T4 já estava desajustado. Assim como tem outras que não precisam aumentar tão precocemente. E às vezes a gente faz um hipertireoidismo. Então, individualização. É isso que a gente está falando desde o início, né? A fisiologia é igual, nosso metabolismo é diferente. Não tem como a gente tratar duas pessoas da mesma idade, da mesma família, gêmeas, idênticas ali, com hipotireoidismo da mesma forma. Exato. Eu te perguntar, quais são os alimentos que são Péssimos, assim, o vilão do intestino, pensando em Hashimoto? Glúten. Bora, Você já toma falou pra do você glúten. novamente. Glúten. Você viu uma Primeiro pacientezinha na ali, lista, né? né? Você viu quando a gente chegou, doutora, isso aqui não tem glúten, esse pão não tem. Quase jogou no chão quando me viu. Glúten, leite, açúcar. Leite também é polêmico. O leite também é polêmico, mas a gente tem aí a caseína. E aí, o que eu expliquei do glúten, do mimetismo molecular, dessa confusãozinha do nosso sistema imunológico, acontece com a caseína, que é a proteína do leite. Então, gente, não adianta tomar o leite sem lactose, porque o leite sem lactose, ele só tem uma enzimazinha lá, que é a lactase. Ele continua tendo caseína, ele continua sendo inflamatório, que é muito engraçado. Os pacientes chegam assim, doutora, eu já tirei o glúten, tá? Já tô Aí comprou aquele monte de biscoito, que é sem glúten, mas é cheio de açúcar, sabe? Industrializado. Eu já tirei o glúten e eu já tô tomando leite sem lactose, tudo lá em casa sem lactose. Eu falo, vem cá. Gastou dinheiro à toa. Senta aqui, deixa eu te Vamos aqui, explicar. vamos conversar de novo. E a gente tem que ter cuidado com esses alimentos industrializados sem glúten, por exemplo, esses biscoitinhos de criança, essas coisas, porque eles têm muito açúcar. E tem aditivo químico. Então, Tudo sem glúten tem muito açúcar. Tem muito açúcar para né? melhorar o gosto. Então, a gente tem a tríade: glúten, leite, açúcar. São muito ruins. Mas tem mais, né? Porque aí tem os alimentos industrializados. Mas eu acho que os alimentos industrializados, a população ela já está mais consciente. Pelo menos eu quero acreditar. Agora, eu quero saber da relação. mais ou menos, né? Eu quero saber a sua opinião sobre a carne vermelha no momento de um paciente com uma doença autoimune bem ativa ali. Ela inflama, né? A carne vermelha a gente sabe que ela é inflamatória. A gente tem estudos com a endometriose, que eu falo que a gente pode extrapolar um pouquinho, às vezes, o que a gente vê na endometriose, que é uma grande doença autoimune, que o consumo da carne vermelha aumenta esse processo inflamatório. Eu vejo muito como equilíbrio. Minha prática, assim, óbvio que tem a nutricionista sempre junto, de não excluir 100% a carne vermelha. Mas nesse momento que a gente está tratando o intestino, a gente tem que dar uma reduzida. Então, reduzido aqui, uma vez por semana, a gente tem um consumo aí de uma carne vermelha e focar
na carne branca, nas outras proteínas. A gente não pode, e isso é outra polêmica, restringir essa proteína. Eu preciso muito dessa proteína, claro, carboidrato e tal, mas às vezes quando a gente vai tirando, por exemplo, a carne vermelha, a gente tem que conversar muito isso com o paciente. Não é tirar a carne e não comer a branca, não comer peixe, não comer nada. É a gente, principalmente quando está tratando esse intestino que está muito inflamado, eu gosto dessa estratégia de diminuir a carne vermelha, mas sem diminuir a proteína. Porque às vezes mistura um pouco ali o veganismo com o vegetarianismo. Enfim, que também é um termo polêmico. O whey também, o pessoal ficar atento com o whey protein. Ficar atento com o whey protein, principalmente o whey protein concentrado, né? Que é o mais barato e o mais gostoso, porque ele é uma delícia. Mas essa proteína concentrada é uma proteína muito inflamatória, a gente volta a falar, tem muita caseína. Tem pacientes que não toleram nenhum whey, nem isolado, nem hidrolisado, e a gente vai para um colágeno, para uma proteína da carne, enfim, às vezes até uma proteína vegana, que não tolera mesmo. E assim, óbvio aqui, né, individualizar, mas eu preciso de tirar esses alimentos que estão inflamando. Industrializados, refrigerante, cara, é isso que eu tô falando, né? Surreal, né? Sabe, eu vi outro artigo, refrigerante, ele diminui 13 milhões na quantidade de espermatozoides, sabia? Caramba! Os pacientes que usam tomam um copo por dia, de gerar uma oligospermia com 13 milhões a menos. Meu Deus do céu. Não adianta, aí a pessoa tá sem glúten, tá sem leite, tá sem tudo, e tá lá com o refrigerantezinho dela. Eu ia te perguntar também, trazendo aqui pra saúde masculina, hoje nós vivemos uma pandemia de hipogonadismo, né? Sim. Você vê também muita relação do Hashimoto em relação a esse hipogonadismo? Eu não vi nada, algo diretamente assim, né? Mas assim... não tem... Nunca vi também que eu saiba nenhum estudo relacionado, mas talvez aí extrapolando um pouco para essas disfunções hipofisárias mesmo. Não vejo assim relação direta com doenças autoimunes. Mas o estresse, obesidade... A apneia do sono é algo também... O hipotiroidismo, o próprio hipotiroidismo. Agora, a apneia do sono é outra coisa que eu tô pegando muito. É o paciente que tá lá, né? Todo inflamado, obeso, com o intestino péssimo, sedentário. E aí, esse eixo dele falou, olha só, a última coisa que Deus vai querer é um filho nesse ambiente que tá todo, você não tá dando conta de você. Porque o estresse é muito isso, ele sinaliza para o nosso corpo, olha só, como que eu vou mandar um filho para o caos que está na sua vida? Natureza fisiológico. É a maior seleção natural, é isso, né? Se eu tenho um corpo doente, o que eu vou fazer? Eu não vou reproduzir uma espécie doente. Então, você tem a melhor seleção ali dentro. Exatamente. Carol, vou jogar mais uma aí, tá? Lá vem. Pouca polêmica hoje, pouca polêmica. Bebe até uma aguinha, vou beber uma aguinha. Vai dar avião ainda hoje. Vai dar uma respirada, vou dar até um confere se vão botar gasolina mesmo. Só na galera grande, né? Leite, glúten, sociedade, Agora vocês vão ver. Vai voltar de carro. Meu Deus do céu. Manda. Botox. Ai, meu Deus do céu. Aí é polêmica mesmo, né? Aí quer... Fiozinhos, aqueles fiozinhos. Os procedimentos, mas assim, o que mais o pessoal faz, né? Então, explica pra gente a relação do Botox com a doença autoimune. Como fazer, não pode fazer nunca, quais seriam as suas indicações? Explica isso pra gente um pouquinho melhor. O que é o nome? Toxina botulínica. Você acha que toxina é algo bom ou ruim para o nosso corpo? Então, é uma toxina. Se eu falo, olha só, vamos negociar. Falo para os meus pacientes, vamos negociar. Algumas coisas são inegociáveis e outras a gente negocia. Tá? Legal. Então, o que dá para negociar? Se essa paciente, ela chegou para mim, ela quer engravidar, ela tá com um anti-TPO muito alto, uma doença autoimune ou outra, completamente descontrolada, ela não vai fazer. Então, assim, nada, zero. Nem botox, nem ácido hialurônico, nem fiozinho. Porque, imagina um fiozinho, ele é um corpo estranho. Então, o que esse corpo ele tem que entender? Que tá tudo bem, eu não posso ficar agredindo ele. Então, não adianta eu estar tratando o intestino, não estou agredindo do ponto de vista de alimentação, mas eu estou agredindo de outras formas. Então, essa mulher que quer engravidar é zero. Então, assim, não tem botox, não tem nada. Ah, não, eu não quero engravidar, esse não é meu objetivo, tô aqui para acompanhar a saúde. A gente já conseguiu
um controle bom dessa doença autoimune, ela tá assintomática, ok, aí a gente negocia um botoxzinho aí. Não vai ser de 3 em 3 meses e os dermatos vão me matar, mas não vai ser... Às vezes aí, uma vez por ano, a gente vai negociando, mas eu preciso que essa doença, ela esteja em remissão ou estabilizada. Se eu tenho uma doença ativa, se essa mulher tá com vários sintomas, e eu coloco mais uma toxina ali, não vai dar bom. E isso é a gente ter essa maturidade para entender, né? A paciente... Perfeito. Vamos lá. Essa é total minha conduta também. Assim, gestante nunca... Escolher as brigas também. Escolher as exatamente. brigas. A gente Tipo, não vai ter um mundo perfeito, né? Tentar Nunca, assim. engravidar nunca, realmente é tentar tudo, a gente tá tirando tudo. Agora, Isso. acho que não, que só estão por saúde. Exatamente essa é a minha postura. Aquela maquiagem Se a também na gente- filhinha de 10 anos, É, 8 exatamente. anos. Nossa, gente, isso aí. Se a gente consegue remissão ali da doença, porque a gente sabe que vai fazer e vai dar uma descompensada. Exato. Mas a gente já tá com o organismo mais ajustado, mais na mão, sem deficiências, assim, vamos falar no paciente realmente controlado, Claro. né? E é realmente ter as suas lutas ali, porque a gente já tá cortando glúten. Agora corta o botox. Caraca, Não pode mais nada. Ai, gente, um botox é maravilhoso, né? Exatamente, Então, na né? hora Porque tem- certa, exatamente. sem radicalismos. Sim, Eu não acho que sim, tem que ter perfeito. radicalismos. Mas tem que entender qual é o seu momento hoje. O que você quer? Qual que é o seu objetivo hoje? Agora, se é engravidar... Sim, não, engravidar eu também sou bem... Não, E Vamos falar agora, a gente só mensagem do apocalipse, né? vamos falar de coisa vamos boa. falar de coisa Não, mas boa, olha só, como bom mensagem do sanguíneo. apocalipse. Não, mas ela pode fazer o botox. Agora estamos, não. inclusive, no advento, meu E filho. aí, É sobre o nós apocalipse conseguimos- mesmo que a gente Quero fala ali falar na de primeira remissão. semana. É remissão agora. Finais dos tempos. E aí? Se tem jeito... E aí, tem jeito? Vamos falar sobre remissão de doença agora, que muita coisa pra falar. Bora. Tem jeito. Explica aqui pra gente, Carol. O pessoal em casa tá falando assim, meu Deus do céu, tem Socorro. cura? Socorro! Cura, tem cura? Socorro! Tem cura? Não temos. Não tem cura. Mas assim, tem remissão? E o que é a remissão? É uma doença crônica, então a gente consegue modular, a gente consegue melhorar e esse paciente consegue ter uma vida plena como se ele não tivesse. Mas, se ele desandar, enfim, né, chutei o balde, não vou fazer mais nada, essa doença ela volta. Então, a remissão é como se esses anticorpos eles estivessem dormindo. Então, eu tenho um excesso de anticorpos, mas eu consegui desativar eles. Eles estão quietinhos, estão dormindo e eles não estão provocando nenhuma doença. Se eu chutar o balde e começar a fazer tudo errado de novo, eles vão acordar e a doença autoimune ela volta. Então, por isso, ela ainda não tem cura. A gente não pode falar de cura. O que é remissão? É a gente deixar esses valores abaixo do limite, porque aí vai depender muito do limite do laboratório. Mas, geralmente, a anti-TPO ali menor que 35, menor que 30. Então, eu consegui deixar abaixo desse nível. Nem sempre a gente consegue isso, tá? Nem sempre. Muitos pacientes a gente não consegue remissão. Não consegue mesmo. Mas a gente consegue melhora. Foi o que eu falei. Às vezes, o paciente de 1.300. Se eu conseguir deixar ele em 200... Para mim tá maravilhoso. Se esse paciente tá bem, se ele tá assintomático, talvez esse 200 seja a remissão dele, entendeu? Entre aspas. Porque é um número que eles jogaram lá. Exatamente. exatamente. É aquele Né? olhar E que é a gente clínica fala, não também. tem É como clínica, individualizado, é cara. Você tem que ver. individualizar. E é impressionante aqui que eu vejo, né? Quando muitos médicos falam, não tem problema deixar os autoanticorpos lá em cima, só quando a balela de sempre, né? Mas você vê, né? Quando você realmente diminui ali, eles te façam a qualidade de vida, como tudo mudou, começa a trazer um monte de sintomas que eles tinham, que não tem mais. E literalmente você vê ali, tipo, a resposta laboratorial e clínica. Então, assim, gente, pelo amor de Deus. A clínica é linda demais, né? É aquela famosa frase, né? A clínica é soberana. E, só que assim, não é fácil. Tá? Então, essa primeira conversa, o paciente tem que muito entender que é uma doença que vai depender muito mais dele do que do profissional. A gente tá aqui e eu falo, olha, eu tô aqui com você, eu vou te orientar tudo que eu puder, mas a tarefa de casa, ela é sua, eu não consigo comer por você. Não é só suplementar, não? Olha, quem encontrar essa formulazinha aí, um remedinho, já pensou? Resolve tudo? Mais Também é bom demais. de falar de suplementação daqui a pouco, porque as pessoas acham que é só suplementar. Não. E a suplementação, ela é muito importante. Sim. Mas ela é a cerejinha aqui do nosso bolo. Então, eu falo que a gente tem 5 pilares aqui. Então, não necessariamente um é mais importante que o outro. Mas a saúde intestinal, que a gente comentou,
O sono, a gente pode voltar nesses itens aqui, mas é saúde intestinal, o sono, a modulação do estresse, a atividade física, e aí aqui, talvez em quinto, entraria a suplementação. Mas se eu não tiver esses 4 aqui muito bem feitos, não adianta Vai suplemento. jogar dinheiro no lixo. Primeiro que não vai absorver. Segundo que se eu tô com sono péssimo, não vai adiantar. O sono, eu vejo que assim, outra coisa que tá negligenciada. As pessoas Total. acham que estão perdendo tempo. Inclusive, nós Total. gravamos um podcast Exatamente, gente. Assistam, Dr. Gleidson. Que Especialista em sono, pneumo. Não, que podcast, que legal, né, esse eu não vi. de sono. Assiste, Assiste. Carol. Maravilhoso 2 o atrás, podcast dele. muito bom. Mas olha só, uma outra coisa que eu queria falar e pontuar também é em relação à construção muscular. Ótimo. Porque é um órgão metabólico, endocrinológico, Sim, metabólico, e eu acho que ele segura muita coisa. Eu tenho pacientes assim com doenças crônicas, né? Só endometriose com combin, né? Só endometriose, Hashimoto, e assim, extremamente assintomático e com muitos e muitos filhos. Que aí você para pra pensar e fala assim, como assim, né? como assim esse organismo? E tá aí assim, a todo vapor, sabe? Sem Eu falei, sentir gente, nada. como que esse organismo com SOP, endometriose, lipedema, Hashimoto, entende? E, Conseguiu. cara, aí você vai olhar, é uma composição corporal muito boa, é exercício físico regular, é uma alimentação que pode errar aqui outro, mas é sempre uma alimentação regular, sabe? É uma regulação real de estresse, de ordenação de vida, é impressionante. Isso, assim, eu vejo, uma ou duas, né, que eu tenho, que você consegue ver, porque é tudo muito perfeitinho, e você percebe que é aquilo ali que está segurando, né? Até mesmo porque são doenças com predominância estrogênica, se você tem mais músculo do que a própria gordura faz aquela estrogenização periférica, né? Então você vê ali, tipo, literalmente aquilo que a gente falou, né? A doença no bolso, sabe? Mas só que é difícil, porque não é a nossa parte, é a parte do paciente. E ele tem que entender isso, né? Faz parte. O papel é a gente explicar, mas assim, essa responsabilidade é dele. É Sim. exato, porque o tecido de gordura, ele produz essas citocinas inflamatórias que a gente está falando, né? Então, ele é um órgão inflamatório, assim, se eu tenho excesso, vai me inflamar. E a parte da massa muscular, então, ela melhora a resistência insulínica, a gente vê uma melhora metabólica absurda. E se eu tenho uma desinflamação, uma melhora desse estresse oxidativo, melhora dessa parte inflamatória, insulina, isso vai melhorar as doenças autoimunes. É tão lindo, Sim. porque parece que tudo se encaixa. É um quebra-cabeça mesmo. Uma pecinha, ela encaixa com a outra, e assim vai indo. Só que eu não consigo esse equilíbrio. Se eu não for... Cara, atividade física, gente, as pessoas têm que parar de achar que é SIDE. Assim, não é SIDE. Futebol, vôlei, uma vez por semana é atividade física. Né? Não é tripé para vida, para estilo de vida, para tudo, assim, é básico. Estilo de vida, atividade física não é supérfluo, mas se sobrar tempo eu vou fazer. Não é. A gente tem estudos mostrando, agora recente, que músculo está associado com longevidade. Né? Parte cerebral, cognitiva. Então, as pessoas que têm uma quantidade maior de músculo têm uma longevidade maior, vivem mais, vivem melhor. Então, assim, só que a gente tem que construir esse músculo. Mas é tão difícilzinho ganhar musculinho, né? Misericórdia. Mas a gente vem também Estou numa aqui transição. ralando aos 44 A anos gente vive numa tentando ganhar transição um muito fácil, dolorosa, né? minha Quer filha. emagrecer, corre. Quer emagrecer, corre. E aí a pessoa já não come misericórdia. bem, corre e perde mais músculo ainda. É difícil tirar isso do paciente. É difícil. Você forçar o paciente. Você doutrinar, principalmente o homem, falando em hipogonadismo, que ele precisa de músculo, doutrinar ele. O cara tá obeso, eu preciso que você malhe. Não. Aí ele perde, sai da academia pra correr. Eu falei, não faça isso, né? ao contrário. E quantos pacientes, os homens, melhoram a produção de testosterona quando começa a fazer musculação? Não, total. Sobe 200, 300 pontos. É assim. lindo, gente. É um órgão sensacional. metabólico É sensacional. que foi sendo deixado de lado e que também ninguém vê, né? A maioria dos profissionais não avaliam composição corporal, vê peso ali, isolado. Sim. Tanto que o MC hoje a gente nem... Não serve para Não nada, pra né? nada. Enfim, então, essa conscientização é devagarzinho, que os pacientes são rebeldes. Imagina, e homem, então. Não, você tem homem... muito homem? Não. Ah, Eu bem, né? mando. Se deu bem, né?
Os meus pacientes homens são os maridos dos meus pacientes, que elas trazem assim, ó, no laço, laço. que eles não sabem nem quem que eu sou. Se eu sou endócrino, psiquiatra, tipo, eles chegam lá assim, sabe? Ó, minha mulher mandou eu vim, vim eu tô aqui. aqui. O que você tá igual. fazendo aqui? Não sei. Todas que marcam comigo são as mulheres. E geralmente as consultas de infertilidade, que óbvio que é 90% que eu atendo, eu peço pra chamar as mulheres. Eu acho que Não, mas até tem que tá toda junto, consulta né? de infertilidade tem que estar o casal. Eu Acho também super acho, importante é. isso. Mas vou Mas te é falar difícil. que na prática, Mas eu brinco, eu, Eles acho, não eu falo vão, que eu tenho, eu consigo pegar ali. O homem só vai tratar por um propósito. Não, e aí você consegue. tem que buscar isso. Geralmente fertilidade vai ali. Sim. Né? Mas aí dá pra ir buscando. homem eu acho muito desafiador. Sendo muito sincero. Mas dá pra abraçar, dá pra abraçar. Aí eu Tem que ser- encaminho. É. E fico com as minhas. Mas eu tenho alguns homens que super aderem, que são super parceiros, mas eu sinto essa falta ainda do casal. Educacional, né? Existe a Educacional. questão educacional do homem de se cuidar. Então, Muita imagina, mulher tá sozinha na pensando consulta. em fertilidade, já é a mulher. Os médicos mesmo. exato. Quantos homens eu pego, a mulher passa pro ginecologista, 2, 3 anos, chega, o homem não é visto. Eu tenho uma paciente agora que ela engravidou 43 anos, uma gestação natural. Eles estão comigo há quase um ano. A primeira consulta, ele veio acompanhando ela. Eu terminei a consulta dela e eu perguntei. Sempre pergunto, você já fez espermograma? Mesmo ele não sendo meu paciente ali na consulta. Ah, fiz, deixa eu ver. Aí tinham feito um espermograma simples. E um paciente obeso, bem obeso. Falei, olha, vou pedir um espermograma aqui, me manda, e depois do espermograma eu vou te encaminhar para um colega. E aí veio uma fragmentação super alta. Aí esse paciente foi para o nosso colega andrologista lá de Brasília, aí emagreceu 10 quilos, super aderiu ao estilo de vida, melhorando, estão grávidos agora. 43 anos, gente, coisa mais linda. E ela fazia tudo. E eles já estavam nessa caminhada há um tempo. E ninguém Tinha olhado pra ele. tinha olhado uma fragmentação com um homem obeso. E ele sempre ia em todos os... Não é assim, o homem nunca ia, eu nem não sei se ele era magro, se ele era gordo. Ali, ó, gritando. Na hora que eu olhei pra ele, eu falei, o problema não tá com ela. Então, assim... E é bom, eu sempre falo, quando a gente busca a fertilidade, é o que eu falo, a melhor coisa é arrumar problema. Porque às vezes é difícil você achar. Exato. No homem é difícil você achar. E aí, quando entra a obesidade, acabou. Pra mim É que mulher tem mole. todas as janelas. Exatamente. E mais um pouco, né? Homem, você tem aqui, ou é isso, ou é isso, ou é isso. É, mas tem algumas Exatamente. genéticas ali que é difícil de mexer também. Não, né? sim, E eu sei aí, que é, mas é que mulher nós somos mais... E eu vou te falar, olha só, em pouco tempo, você vai ver, essa questão da infertilidade 50%, o homem vai ficar... Vai passar, né? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Não sei, eu acredito também. Muito Maravilha, hein? bom, doutora Carolina. Fala pra gente, assim, uma última mensagem que você poderia passar para as pessoas que estão nos ouvindo, né, que já diagnosticaram, tem, ou até agora falaram, meu Deus, saiu correndo lá, foi olhar o exame, falou, eita ferro, eu tenho esse negócio aí. Dá uma mensagem, principalmente para as mulheres, né, e homens que gostariam de engravidar, Bota do lado para dela, não pra fazer essa negligenciar. mensagem. Ai, meu Deus do céu. Exatamente, deixa ali Nossa Senhora. Senhora Para fazer essa das graças. mensagem. Não que linda. negligenciarem uma doença Bota bem autoimune. do ladinho dela, só não vai ficar na câmera. Mas ali, eu sei, mas ali fechou, não tô... Só ficar do ladinho dela. vai Vem ver. aqui, põe Ah ela lá, aqui pronto. do meu ladinho. Produção, ali não tá Ah lá. funcionando, não tô vendo. Que linda. Fertilidade não é sorte. Fertilidade é ouvir o corpo, é acolher a alma e, principalmente, é ter coragem de buscar, de investigar o que o mundo ignora. Dentro desses anos, atendendo essas mulheres, esses casais, eu vejo que a educação é o caminho. A gente precisa de educar e parabenizo vocês por o trabalho lindo que vocês fazem, que vocês estão fazendo, porque é através da educação. Não tem outro caminho. Então, a gente unir propósitos, unir profissionais que falam a mesma língua. Eu atendi um chamado de Deus e hoje eu tenho um curso também, chama Decodificando a Fertilidade, que esse é o meu propósito, a educação, porque ali no consultório eu consigo ajudar uma. Mas o que vocês fazem aqui na rede social, o que a gente faz através do digital, a gente ajuda milhares. Então, não desistam dos sonhos de vocês. Não é uma doença rara, ela só é negligenciada, mas tem tratamento. A gente consegue ajustar, a gente consegue... ninguém aqui não vai ter filho porque não tem Hashimoto. A gente só precisa de tratar.
de organizar a casinha, de montar essas pecinhas do quebra-cabeça, porque nós somos feitos para receber essa vida. Deus nos fez para gerar vidas. Então, tem alguma coisa errada, a gente vai organizar e essa gestação vai acontecer. Fertilidade é saúde. Isso. Agora, se eu tenho um corpo que só quer me atacar, ele não vai deixar esse embriãozinho implantar. Mas a gente tem um caminho que a gente consegue reverter isso. Olha você ali. Sim. A imagem lá. Tá muito linda, minha mãezinha aqui. Fala o seu arroba pra gente. Fala o seu arroba pra gente, Carol. Doutora Carolina Meirelles. Vou deixar um presente. Fala aqui do meu lado. Fiz com muito carinho um e-book, são 2 e-books, que eu falo desde o que é Hashimoto, é um e-book voltado para Hashimoto e fertilidade, mas não é um e-bookzão, vamos dizer assim. Então, o primeiro que eu abordo toda essa parte teórica, e o segundo que a gente fala de tratamento, a gente fala de suplementação. Então, quem estiver me assistindo aqui, vai lá no meu Instagram, me manda um direct com a palavra ânima, para eu saber que vocês vieram daqui, e eu vou mandar esse presente para todos vocês. E sigam o canal, gente. A gente precisa de levar essa informação, porque quantas pessoas precisam desse conteúdo? Conteúdo lindo, maravilhoso que vocês fazem. Parabéns, continuem e contem comigo para o que precisarem. E eu sempre estou abrindo caixinhas. Toda semana tem caixinhas, então vai lá, me mande perguntas. Tem muito conteúdo sobre Hashimoto, é uma das coisas que eu mais estudo hoje, Hashimoto. Essa parte imunológica. E se quiser marcar consulta no link no link da bio, tem lá o consultinha, os cursos, tem tudo lá no link da bio. E você faz curso para médico também, que você falou? Faço curso para médico também, que é o Endofértil. É uma mentoria que no momento está fechado, mas a lista de espera tá lá. Ano que vem a gente volta com tudo. E esse é um curso para leigo? E o Decodificando a Fertilidade é um curso para leigo. É um curso para leigo. Que eu falo tudo da fertilidade, todas as causas. A gente fala de fertilidade masculina, feminina, imunidade, essa parte imunológica, endometriose, SOP, endometrite, Hashimoto, tudo. Então, o pessoal, se ficar com qualquer dúvida, assim, pode ir lá também no direct, na caixinha, você responde também. Manda mensagem lá que a gente responde, vai ser um prazer e vamos juntos aí, levando educação. Tem um presentinho pra vocês, gente. Olha só que coisa linda. É só escrever Aproveita, Ânima lá no direct, leva entendeu? lá. Aproveita, escreve Ânima. Se inscreva aqui no nosso canal Ânima, ok, gente? Manda lá a Ânima pra ela no direct dela, que ainda vai receber um e-book. Vai receber um presente. Muito bom, Carol. Que maravilha. Só volta que a gente tá tão chique, entendeu? Que ela vem de avião, volta de avião. Essa maravilha aqui. É muita moral esse negócio aqui, hein, Diogo? Vinho que a gente tá com moral, você hein? veio fantasiada igual a nossa. Linda, só Nossa que eu vim aqui, ó, brilhante. Carol, muito obrigada. Foi excelente. Que podcast riquíssimo, viu? Que história também, muito né? bom. É isso, quando a gente trabalha com propósito, é isso, dá só felicidade. Só os caminhos vão se abrindo aí. Muito obrigada. Muito obrigada a você, pessoal. Olha só, vocês que estão em casa, que se identificaram, né? Então, comecem a encaminhar, porque se esse podcast foi relevante para você, imagina a quantidade de pessoas que podem se beneficiar com tantas informações positivas, né? Com tantas informações boas que nós demos aqui hoje. Então, comece a encaminhar esse podcast, né? Não deixa só para você, não. Curta ali, comente, inscreva e coloque no grupo de WhatsApp, grupo de família, grupo do colégio, grupo de mãe da escola. Gente, o que mais tem é grupo de WhatsApp. Sai disseminando aqui, ó. Né? A gente não manda lá todo dia, bom dia, mamãe, bom dia, família. Bota ali um bom dia com ânimo, entendeu? Imagina. E é bom escutar na academia. Exatamente, vocês não têm nem dúvida, porque olha só, nós estamos no Spotify, Amazon Prime, Deezer. O que mais? Tudo, tá bom, né? Instagram, aqui. Ou seja, não tem desculpa, gente. Então, vendo aqui no YouTube, vão lá, escutam a gente no Spotify. Ou seja, não tem desculpa, combinado? Então, encaminhe e já deixa ali já na playlist do Spotify, né? Como os preferidos. Ânima Podcast. Obrigado, Ânima Carol. Saúde mais saudável Eu que agradeço, deste Brasil. gente. É um prazer. Maravilha, obrigada. Carol. Muito obrigada, viu? A gente adorou. Obrigada, Foi muito bom. Eu que agradeço. Beijo, pessoal. Até a Tchau, próxima tchau. quarta. Tchau, tchau.